Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Aventura em Damashi, capítulo 91. Momentos depois de Yang sair do pátio com Finn, enquanto Velf, Tione e Tali começaram a mover itens para redistribuir os suprimentos nas caixas, Tali continuou olhando para os aventureiros em treinamento. Mover o minério e outros materiais era uma tarefa chata por si só. Não havia nada de interessante nas caixas e, mais importante, nada perigoso para sua equipe. Mas as pessoas praticando do outro lado do pátio a invejavam. Ela ainda não tinha testado sua lança. Lutar contra monstros não era exatamente sua habilidade, mas ela ainda era boa nisso, boa em todos os tipos de luta. Ela estava ansiosa para ter uma boa luta e considerando o quão boa a lança era e o quão bem eles lidaram com a masmorra da última vez, ela duvidava que teria algum desafio real pelo menos no primeiro dia de viagem pelos andares. Ela estava condicionada a gostar de combate, e bem condicionada. Olá! A sempre animada Tiona cumprimenta ao lado dela. A assassina assumiu que a Amazona estava caminhando em direção a Tione, mas agora ela estava peito a rosto com Tiona. Oi? Posso ajudar? Tali não tinha certeza do que a Amazona queria, era melhor ter cuidado. Essa é a lança de 1 bilhão de valis, certo? Pergunta a garota mais nova, apontando para a lança diagonalmente nas costas de Tali. Sim, lança suprema do dragão dourado. Liberdade? Por que você pergunta? Em estranho, ouro. Sim, ouro. Não parece grande coisa, pode lançar magia? Tiona pergunta, inclinando-se um pouco enquanto Tali saca a arma e a segura entre elas. Não é uma espada mágica como essa, ela é feita para o meu estilo de combate. Combate corpo a corpo e preciso. Sem movimentos desperdiçados e sem truques chamativos. Tali explica. Posso experimentar? A Amazona pergunta com alguma apreensão. Tali estava reconhecidamente um pouco assustadora com sua armadura preta sobre os 1,88 metros que já tinha. Não vejo por que não, disse a mulher, surpreendendo Tiona ao entregar a arma facilmente. Claro, Tiona não sabia que ela não seria capaz de fazer muita coisa em suas mãos. Isso é 1 bilhão de valis, você tem certeza? Ela inspeciona a arma de perto, estreitando os olhos enquanto ela passa um dedo pela lâmina aparentemente cega. A única bem, além da espada de Velf, por quê? Parece meio chato, não é? Só uma lança preta. É tão sem graça que poderia muito bem ser um bastão preto. Eu meio que esperava, sei lá mais. Ela diz com um pouco de decepção. Simplesmente não é para você, e simples só funciona para mim. O que você usa? Isso. Ela aponta animadamente para uma enorme arma de lâmina dupla com detalhes dourados. Meu urga, ela estufa o peito orgulhosamente. Por mais plano que ele possa ser. Isso parece um pouco demais, sem querer ofender. Tali dá de ombros. O que você quer dizer? É que esse design é mais chamativo do que útil, certo? Você provavelmente consegue fazê-lo funcionar. Mas por que não usar 2 espadas grandes se você é forte o suficiente para girar essa coisa? Ei, meu urga é perfeito para mim. Não sei por que todo mundo parece achar que é idiota. Eu gosto dele e é isso que importa, ela faz beicinho. Concordo, não posso dizer que eu usaria algo assim, pode ser bom contra monstros, mas aqui em cima parece bem inútil. Você tem que ser forte para usá-lo. Mais forte do que a maioria, pelo menos. Tali diz enquanto analisa a arma. Bem, sim, mas funciona bem contra pessoas também, ela faz beicinho para Tali. Bem, talvez eu veja você lidar com as pessoas algum dia. Ela responde enquanto Velf e Tione caminham até a dupla. Por que não agora? Você pode me mostrar o que a lança faz e eu posso exibir urga. Um sorriso deslumbrante está estampado no rosto de Tiona enquanto ela quase pula no lugar de excitação. Não sei, alguém, quer dizer pode se machucar. Você está no nível 5, lembra? Vamos lá, podemos pedir para Riveria nos curar se alguma coisa acontecer. Tiona implora. Tiona, você sabe que Riveria ficará brava se você fizer isso? Tione lembra a irmã. Estou meio curioso para ver urga em ação, honestamente Velf dá de ombros. Você não deveria ser contra seu amigo lutar contra um nível 5? Tione grita com ele. Eu fiz nosso equipamento para que pudéssemos acompanhar nosso prodígio residente. Se ele não puder ajudar contra um nível 5, então eu falei, seu tom era sério, os olhos fixos em liberdade nas mãos de Tali. Tudo bem, me dê tudo que você tem, Amazon. Tali desafia Tiona. A garota mais nova joga os braços para o alto enquanto corre para pegar seu urga. Essa é uma má ideia, não quero levar uma bronca por isso, resmunga Tione. Se alguma coisa acontecer, diremos aos nossos superiores que fomos eu e Tiona, e que vocês tentaram nos impedir com tanta veemência. Você tem minha palavra, Tali concorda enquanto caminha para o meio do campo de treinamento. Essa é uma má ideia. Tione murmura enquanto observa as 2 mulheres assumirem suas posições de luta no meio do campo de treinamento, com todas as outras aventuras deixando de lado seu próprio treinamento para assistir à luta. Sinceramente, eu estava com muita vontade de ver isso. É disso que se trata, Tali, admite Velf. Yang é toda sobre lutar contra monstros, eu sou o ferreiro que faz e mantém nossas coisas, mas na superfície, ela é mais ou menos a chefe quando temos que lidar com pessoas. Ela tem uma delicadeza onde Yang simplesmente empurraria todo mundo para o lado, e ela teve todo o treinamento para lutar contra pessoas com as quais não podemos competir. Ele explica, dando a ela um pouco mais de conhecimento do que sua família tinha sobre sua equipe. Então esse é o papel dela, achamos que ela tinha algum tipo de magia especial ou algo assim, mas tudo que ela faz é lidar com conflitos humanos para vocês. Magia realmente não é a praia dela, é por isso que a lança funciona tão bem para ela. O que? Não se preocupe com isso, ele diz com um sorriso maroto. Enquanto todos se reuniam para assistir à luta, neste momento Finn e Riveria, Garrett e Yang caminharam silenciosamente até Velf e Tione para obter um resumo do que estava acontecendo. Locke estava sentada na sacada assistindo ao melhor entretenimento que já teve o dia todo. A multidão ao redor era uma mistura de rostos intrigados e confusos. Nada surpreendente para Tali.
Desafiar alguém de um nível mais alto que ela para uma luta total era essencialmente insano. Mas ela gosta de se testar, e ela se sentia confiante de que essa garota não seria nenhuma novidade para ela. Aventureiros tinham maus hábitos arraigados neles que ela facilmente explora sem falhar. Aventureiros não são soldados como Velfa ou guerreiros como ela. Não, eles eram caçadores de monstros como Yang. Passe tanto tempo em um buraco do inferno onde criaturas continuam atacando você e seu corpo fica frouxo contra humanos, seus reflexos e treinamento estarão lá, mas pequenos maus hábitos sempre se formam. Maus hábitos Tali sempre elimina ao primeiro sinal deles. É isso que separa um guerreiro que entra na masmorra de um aventureiro. De relance, ela olhou para Urga quando Tiona apontou para ele pela primeira vez. Uma arma chamativa, mas grosseira e idiota, pelo menos quando se luta contra pessoas. Lâminas que poderiam facilmente ser uma espada larga, cada uma agindo como pontas de um cajado. A força descendente em uma ponta se torna uma força ascendente na outra. Nas mãos de uma amazona e com Adamantite recebendo os golpes, essa arma provavelmente poderia atravessá-la de uma só vez. Mas os monstros não pensavam. Os monstros só tentariam golpe por golpe com tal arma. Eles nunca teriam um plano adequado com qualquer aparência de treinamento. Tiona ficou com o pé direito para frente. Urga estendeu-se em direção a Tali como se fosse uma espada comum, a parte de trás da arma quase tocando o chão por causa do quão longe o alcance era. A força crescente daquela ponta da arma era o que seu plano dependia. Aqui vou eu. HYA. A amazona grita seu grito de guerra enquanto gira a lâmina acima de sua cabeça. Tali levanta sua lança à sua frente, ligeiramente levantada. O ângulo de sua lança incita um desafio à amazona. A maioria dos aventureiros com espadas grandes atacaria com um golpe horizontal para encerrar a luta. A mulher mais baixa tem que pular para obter a maior força possível que ela apostaria. Um hábito explorável. Ela vê a lança erguida e aceita o desafio previsível. Urga vs liberdade. Era o que todos esperavam. Tiona salta no ar, e Tali não se moveu. Ela não desviar do ataque foi suicídio completo para qualquer um que soubesse o que Tiona podia fazer, para qualquer um que conhecesse seus níveis. Ela está tentando dominá-la, a lança dela realmente consegue fazer isso? Ela é tão forte fisicamente? Todos tinham o mesmo processo de pensamento, até mesmo seus companheiros de equipe não sabiam o que ela estava pensando. Quando Urga desceu até o ponto de liberdade, Tiona no ar não tinha alavancagem para se reajustar adequadamente. Tali torceu sua lança, e a parte plana de sua lâmina fez Urga se afastar. Tiona desceu com toda a força que conseguiu reunir, sua mão direita segurando Urga alto como uma espada larga. Tali fez a defesa mais difícil de sua vida naquele momento, deslizando Urga um pouco além de seu ombro esquerdo, pegando seu outro braço e usando ambos apenas para alterar o ângulo da arma no aperto de nível 5. Com a defesa e a mudança de ângulo, a lâmina de Urga decidiu a batalha, mas não a lâmina de ataque, a lâmina traseira. Quando o ângulo mudou, a lâmina traseira moveu-se de fora do corpo de Tiona para dentro, movendo-se para cima entre seu braço e tronco. Ah! Tiona grita quando uma dor surpreendente a atinge, a dor de seu próprio ataque. Ela instintivamente interrompe o movimento com sua força absurda. O campo de treinamento de terra se despedaça e uma nuvem de poeira se levanta. Quando a poeira baixa, Tali está parada a poucos metros à esquerda de Tiona, com sua lança ao lado do corpo enquanto ela calmamente espera pela próxima chance de contra-atacar. Para a surpresa de todos, no entanto, Tiona era quem estava sangrando. A lâmina traseira de Urga havia cortado os tendões e quase removido seu braço direito. A arma segurava firme em seu aperto de nível 5 enquanto seu braço direito pendia frouxamente ao seu lado. Se não fosse por sua habilidade esmagar, ela não teria sido capaz de parar seu próprio ataque com tão mínimo dano. Terminou? Tali pergunta, quebrando o silêncio do campo de batalha. Os olhos arregalados da multidão se movem do ferimento de Tiona para a lanceira agora. Mas a provocação teve o efeito desejado. Ela sabe que as amazonas lutam com suas emoções na manga, afinal. De jeito nenhum. Tiona grita, usando sua força e jogando Urga um pé para a esquerda. Sua mão esquerda pega a arma facilmente enquanto ela desfere um golpe horizontal diretamente em direção a Tali. Garoto muito emotivo, Tali comemora mentalmente enquanto salta sobre o corte. Com o corpo completamente acima de Urga e na horizontal, ela gira no ar antes de cravar a lança, agora preta e dourada, no antebraço de Tiona, ancorando seu braço e a lança no chão enquanto ela balança no novo ponto de apoio que ela fez na forma de um poste. Ela chuta o rosto de Tiona com toda a força do seu golpe. A amazona resmunga enquanto levanta o pé, acertando um chute forte no lado de Tali, empurrando sua mulher pelo campo de treinamento com sua força de nível 5. Ai! Tali geme enquanto se levanta, balançando a cabeça um pouco antes de olhar para Tiona. A garota em questão se levanta, salta alguns metros no ar e levanta a mão sobre a lança, que ainda está presa no chão. Um buraco visível em seu antebraço agora sangra profusamente. Droga, você é bem assustadora, Tali sorri para Tiona, um pouco impressionada com a determinação. Numa corrida louca, ambas as mulheres correm uma em direção à outra. Tiona empunhando Urga em sua mão esquerda recém-ferida enquanto Tali corre de mãos vazias. Tali sabe que não pode realmente obter nenhuma vantagem direta nesta luta. Quando confrontado com um inimigo mais forte ou habilidoso, você tem que ser reativo e contra-atacar apropriadamente. Felizmente para ela, Tiona não era uma para muitas estratégias, ela era um touro de ataque com um chifre enorme chamado Urga. É por isso que Tali se concentra mais em manter seus passos leves, sacrificando a velocidade pela destreza, enquanto Tiona executa um golpe diagonal, movendo sua lâmina para cima em direção ao ombro esquerdo de Tali.
Para a surpresa de todos, não porque não entenderam, mas porque parecia um movimento muito estranho de se fazer. Tali desviou em direção a Tiona em vez de se afastar. Ela se moveu em direção à Urga, mas não para a lâmina. Ela se colocou bem onde a mão de Tiona estava no cabo entre as duas lâminas. Uma zona segura que ninguém tinha coragem de explorar quando confrontado com a jovem poderosa. O olhar de choque no rosto de todos não teve chance de parar quando Tali alcançou o antebraço machucado de Tiona, afundando os dedos no ferimento enquanto ela envolvia o braço de Tiona em uma chave de braço. Tiona bate a mulher agarrada em seu braço no chão repetidamente. Pequenos respingos de sangue são deixados no rastro de cada batida, alguns de Tali, alguns da adaga de adamantite que ela estava cravando na mão de Tiona enquanto ela lutava para segurar Urga. Argue! Tali grita enquanto Tiona chuta na lateral, seus ferimentos estavam começando a se acumular. Lutar contra o nível 5 é um desafio sério. Quando sua adaga finalmente afunda fundo o suficiente na mão de Tiona, seu aperto em Urga escorrega. Aproveitando a chance, Tali arranca a arma de suas mãos e a chuta no rosto, saltando com o chute para longe da Amazona. Merda! Tali geme enquanto para e se levanta, enquanto a Amazona já vem correndo em sua direção com um sorriso maníaco. Você é muito bom! Tiona grita enquanto corre para a mulher. Segurando Urga, Tali não hesita em jogar a arma enorme diretamente em Tiona, confiante de que a mulher irá pegá-la. Parando no meio do caminho, Tiona desvia da arma e envolve os dedos ao redor do cabo no meio do giro, rangendo os dentes devido à dor lancinante em seu braço esquerdo enquanto impede que a lâmina puxe. Quando ela olhou novamente para Tali, a mulher já havia recebido sua lança ensanguentada. Linhas douradas brilhavam por toda a arma enquanto toda a ponta da lança brilhava na mesma cor. Ouro. Tiona murmura. Agora você entendeu, eu disse. Simplesmente não é para você. Tali dá de ombros enquanto levanta sua lança. Dessa vez, Tali assume a ofensiva e levanta sua lança para arremessá-la. Tiona, que nunca desiste de um desafio, levanta a Urga para rebater o projétil. Enquanto Tali olha para a garota, ela despeja mais e mais de sua mana na lança e em sua magia, fortalecendo a arma e o membro, jogando-o da melhor forma que pode, enquanto mantém os olhos fixos em Tiona. Devo avisá-lo, isso é um grande sucesso. Tali começa a falar, tentando ganhar tempo para construir mais magia. Ah, eu aguento, sou uma executiva da família mais forte de Horariu, do time mais forte, você não pode me assustar. Tiona morde a isca. Você pelo menos viu o que há de errado com Urga? Sim, mas ainda é meu bebê. Cada um com seu gosto. Talvez um dia você descubra, diz Tali, com uma quantidade tremenda de força, comparável a um nível 5, considerando que a força de Tali estava quase no máximo para o nível 4 e ela estava impulsionando esse arremesso. A lança destruiu a barreira do som ao ser arremessada em direção ao ombro esquerdo de Tiona, tentando desabilitar seu braço bom. Não é desleixada no departamento de estatísticas, Tiona reage de acordo com o ataque. Seus olhos rastreiam a lança como um borrão dourado, a lâmina de Urga balançando para bloqueá-la com a parte plana de sua arma. Toda essa troca aconteceu em um instante. Houve um boom, depois um crack, então todos ouviram um ah, enquanto Tiona era arrastada pelo pátio e através da parede mais distante. Com um boom, a liberdade rompeu a barreira do som. Com um crack no mesmo instante, uma das lâminas de Urga foi destruída, junto com todo o ombro e braço esquerdo de Tali. Enquanto a poeira baixava, o sangue escorre pelo braço blindado de Tali. Tiona se levanta, nenhum dos braços em condições de ser usado, pois Liberdade ainda está preso em seu ombro esquerdo. Ambas as mãos pendem frouxas ao seu lado enquanto ela se arrasta pela parede quebrada e volta para a luta. Vendo isso, Tali imediatamente saca uma de suas adagas de adamantite, pronta para continuar a luta. Enquanto Tiona avança, ela mal consegue chegar a 12 metros de Tali antes que seu ritmo diminua, seus olhos ficam sonolentos, receber ataques contundentes era uma coisa. Ela poderia aguentar muito mais se Tali estivesse martelando nela. Mas Tali era uma profissional. Ela sempre se esforçou para ser eficiente. Todos os seus ataques cortavam veias importantes. Ela intencionalmente fazia Tiona sangrar mais e mais a cada golpe. Quando o passo de Tiona diminuiu, Tali guardou sua adaga enquanto a Amazona lentamente caiu de joelhos, com Liberdade ainda em seu ombro. Seu espírito estava disposto, mas seu corpo estava sangrando até a morte. Tiona cai de cara no chão, sua primeira derrota real em muito tempo, para um nível 4, nada menos. Um lutador instintivo vs alguém que foi criado e treinado desde o nascimento, o resultado teria sido óbvio se não fosse pela diferença de nível. Capítulo 92. Então, quer explicar por que vocês tentaram se matar? Finn pergunta com um tom de comando. Tiona se encolheu enquanto Tali simplesmente olhou para Yang, vendo um pequeno sorriso em seus lábios. Ambas as mulheres estavam sentadas em um banco de pedra no pátio enquanto Riveria silenciosamente cantava sua magia de cura ao lado delas. Tali abre outro elixir para curar seu braço e ombro destruídos. Eu queria ver o que a lança poderia fazer. Tiona murmura, um pouco envergonhada agora que seu capitão estava diante dela. O mesmo diz Tali enquanto encolhe seu ombro bom. Caramba, há maneiras melhores de descobrir do que essa Tiona. E ela destruiu uma das lâminas do seu Urga. Você terá que usar uma espada larga extra para essa expedição. Ele diz enquanto aponta para a arma quebrada nas mãos de Tione. Cara, a garota choraminga. Ela quebrou uma arma de adamantina de primeira classe quando era nível 4. Garrett diz, chamando a atenção de todos para um fato um tanto esquecido. Eu faço coisas boas, Velf se gaba, dando de ombros levemente. Nós queremos mesmo saber o que essa sua espada pode fazer? Devemos nos preocupar? Tione olha para a arma preta nas costas de Velf. Ah, só se eu tiver que apontar para você, caso contrário, você está bem. Para esclarecer, isso foi apenas um teste de limites. E vocês estão bem em trabalhar juntos em nosso caminho pela masmorra? Yang pergunta, certificando-se de que o único membro da equipe de Finn que poderia trabalhar com sua equipe ainda era viável. Ele não queria lidar com Ai sempre tentando lutar com ele.
O que? Pergunta a sempre protetora irmã mais velha das Amazonas. Tione, foi minha decisão, ela imediatamente se cala, esperando uma explicação. Por causa de quantos recursos importantes Yang estará carregando, eu escolhi designar Tiona para sua equipe para poder de luta extra. Ela estará agindo sob seu comando até nos encontrarmos com eles. As palavras de Finn carregavam um tom de finalidade que todos aceitaram. Espera, então eu vou com o povo de Hefesto? Tiona questiona para esclarecer. Você é o único que pode trabalhar conosco. Todos os outros são muito irritantes ou intrometidos, Yang diz casualmente, ganhando um leve olhar de todos no pátio. Legal. Outro nível 5 deve tornar as coisas bem mais fáceis. Ainda quero ter algum espaço para testar minha nova espada, pelo menos. Podemos levá-la. Isso. Velf aponta para a Urga, e eu vou consertar quando tivermos algum tempo na masmorra. Não sei se posso pagar para que o ferreiro famoso de Hefesto conserte isso. Tiona esfrega a cabeça sem jeito ao lembrar que atualmente tem uma dívida de 34 milhões de valis. Se você vai estar em nosso pequeno time, é melhor que você esteja no seu melhor, será por conta da casa. Eu sempre poderia usar a prática em armas únicas de qualquer maneira. Tali, como você se sente? Você conseguiu o resultado que queria? Yang pergunta, o significado subjacente transmitido apenas para seus companheiros de equipe. Sim, só um pouquinho, te encontro na fonte na Praça Babel. Ela pega sua lança abruptamente e começa a caminhar em direção a Babel. Isso muda as coisas para melhor. Você já está pronta para ir? Yang pergunta a Tiona, a garota ainda coberta de sangue, mas agora de pé. YUP. Vamos lá, ela comemora alegremente enquanto pega sua espada larga reserva de Raul, uma espada larga de prata feita de adamantina, assim como Urga. Mais alguma coisa que você queira dizer, Finn? Young pergunta enquanto caminha até Urga e guarda o objeto em seu inventário. Enquanto ele caminha em direção às caixas e começa a guardá-las, Finn o acompanha enquanto Riveria e Gareth dão um longo sermão em Tiona. Tione dá um abraço em sua irmã e lhe deseja sorte. Se me permite perguntar, você ainda tem uma cópia de nossas missões e objetivos, caso você encontre. Entendi. Você pode ficar com o que for que ajude na sua missão. Já planejei ir buscar pelo menos uma dessas coisas para você, se estiver tudo bem. E qual seria esse? Isso é uma surpresa. Não quero criar muitas esperanças, afinal, mas saquear não é meu objetivo. Tenho dinheiro, tenho equipamento, tenho um apartamento legal. Só estou tentando ficar mais forte. Você vai conseguir seus itens especiais se eu conseguir segurá-los. Isso foi mais fácil do que eu pensava, obrigado, Yang. E por favor, não faça nada imprudente com Tiona a tiracolo. Lutar contra dragões de ouro não é para todos, afinal, não somos todos elementalistas. Finn diz com uma leve risada. Sim, prometo só irritar a masmorra quando você chegar lá. Às vezes eu esqueço que você tem só 17 anos, Finn resmunga revirando os olhos. Não é minha culpa que você tenha uns 50 anos. 40. Mesma merda, você está no nível 6 e vai ficar assim por um século de qualquer maneira, Yang dá de ombros. Enquanto ele guarda a caixa final, Velf se aproxima com todos os restos de Urga reunidos em uma pequena bolsa, guardando-a também, e rapidamente seguem em direção a Babel com Tiona a tiracolo. Com um movimento casual, ele guarda a mochila dela, deixando-a carregando uma espada larga no ombro enquanto caminham pelas ruas. Então vocês realmente vão tentar chegar lá sozinhos, hein? Sim, algum problema? Pergunta Yang, tentando entender sua experiência. Normalmente ter Riveria torna as coisas muito mais fáceis, muita magia e cura, sabe? Temos grandes itens mágicos e de cura. Devemos ficar bem, uma equipe menor significa menos pessoas para cuidar de qualquer maneira, Yang a informa. Sim, eu também estava cético no começo, mas o garoto milagre torna a vida mais fácil. Brinca Velf. Garoto milagre, hein? Não me chame assim, juro Velf, se isso pegar. Minutos depois, todos se encontram com Tali na Praça Babel, com um sorriso atrevido estampado no rosto da mulher. Bem, pergunta Velf. Depois de 3 longos anos, finalmente nível 5, ela salta no lugar tentando conter sua excitação. É claro que sim. Yang e Velf a aplaudem. Tiona apenas encara a notícia com os olhos arregalados. Você me usou como talento para subir de nível? Ela pergunta curiosamente. Não, eu já tinha, mas não estava satisfeita com minhas estatísticas. Mas lutar com você me mostrou que eu estava pronta, obrigada por isso. Diz Tali enquanto dá um tapinha no ombro de Tiona. Há alguma novidade que precisamos ter em mente? Pergunta Yang enquanto olha para a masmorra, preparando-se para a jornada que se aproxima. Milímetro. Tenho mais controle sobre minha magia, mas ainda preciso testá-la. Entendi bem, se é isso, estamos prontos para falar sobre o plano. Recebendo o aceno de todos, ele começa o pequeno resumo. Imagino que Hefesto tenha lhe contado sobre a mudança nos objetivos de Finn. É por isso que você está aqui e não fazendo coisas para ela. Sim, confirma Tali. Ela queria que você participasse um pouco mais das decisões como o homem de ponta da nossa equipe de expedição. Sim, pensei bem, de qualquer forma, nosso objetivo é a zona segura do 50º andar. O quê? Velf pergunta com clara preocupação. Você me ouviu, passamos um mês nos primeiros 39 andares, vamos logo. Vamos fazer esse estilo corrida rápida enquanto damos a vocês dois uma chance de se soltarem. Corrida rápida? Pergunta Tiona. Certo, esqueci de vocês, deixa pra lá. Significa apenas que ignoramos qualquer coisa que não seja um chifre de unicórnio basicamente. Velf assume a liderança e mata qualquer coisa que nos leve ao 37º andar o mais rápido que puder. Quando ele começar a desacelerar, Tali começará a lutar também. Tiona e eu não lutaremos a menos que as coisas fiquem ruins. Isso significa que se eu não pular, você também não pula, entendeu? Ele muda seu olhar para a Amazona. Entendido, ainda é meio perigoso, mas afinal é seu time. Obrigada, Tiona, agora pegue isso.
Tirando a capa que veio com seu novo equipamento de mago de batalha, ele a envolve ao redor da jovem amazona, sendo ela 18 centímetros mais baixa, o que significa que a capa chega quase até seus tornozelos. O porquê? Usamos muito fogo e você fica basicamente nua na maior parte do seu corpo, nível 5 ou não, prefiro não ter que desperdiçar poções. Ele dá a ela uma breve explicação enquanto se vira para Velf, quando estiver pronta, vermelha, e vamos pular o palácio de água dessa vez. Cada um deles lançou-lhe um olhar estranho. Yang decide não responder enquanto eles entram na masmorra. Enquanto eles caminham para o quinto andar, menos movimentado, Velf saca sua lâmina, sem deixar nenhuma magia fluir através dela, enquanto ele sai correndo com a equipe seguindo logo atrás dele. Ei, Yang. Essa coisa é muito confortável, normalmente coisas assim são super quentes. O que é isso? Tiona pergunta enquanto sente o material macio da capa. A armadura de mago de batalha Altena, essa capa provavelmente custou 100 milhões, então é melhor que seja confortável. Tiona quase engasgou com nada quando ele disse isso. Ela estava usando algo que poderia enterrá-la ainda mais em dívidas. Mas ele emprestou a ela, então ela tirou isso da cabeça, dando uma olhada ao redor. Agora que ele mencionou, o kimono de Velf parece ser resistente ao fogo também. E até Tali tem um pouco do mesmo material em sua armadura, talvez o time deles realmente gostasse de fogo. Conforme eles começam a correr para frente, Velf derruba goblins e kobolds a cada andar, destruindo seus corpos e matando-os instantaneamente com força bruta, sua espada ainda sendo os retângulos angulares para lâminas. Em direção ao 12º andar, no entanto, seu aperto Imska aperta. As linhas vermelhas nas paredes internas das lâminas brilham enquanto as paredes externas formam chamas sólidas vermelho-sangue no formato de uma lâmina afiada. A espada agora tem efetivamente duas lâminas com um espaço entre elas voltadas para direções opostas, em vez de dois blocos retangulares. Isso é muito legal, admite Yang, um pouco irritado por não ter uma arma legal como seus amigos. Uau! Foi tudo que Tiona conseguiu dizer ao ver Velf cortar orcs com facilidade. Bem, um de nós tinha que ter uma arma chamativa, que poderia muito bem ser a espada mágica, diz Tali com um sorriso malicioso. Com cada golpe de espada, Velf mal teve que se esforçar. A lâmina superaquecida de sua arma divide os monstros nesses andares como se não fossem nada. Sua arma em si não exigiu nenhuma entrada real dele para ativar as bordas aquecidas. Simplesmente segurar a lâmina e desejar que ela se formasse foi o suficiente. Ele poderia mantê-la para sempre por causa de sua habilidade de cura espiritual, continuamente regenerando seu mana mais rápido do que é usado. Eles finalmente chegam ao 17º andar. Seus pés param pela primeira vez enquanto todos olham para o Golias. Tiona estava muito curiosa sobre o que eles fariam. Ela sabia que Yang poderia facilmente lidar com esse monstro Rex. Ele era simplesmente uma aberração. Mas como seus amigos se sairiam? E quando diabos ela conseguiria participar de uma briga? Nada muda, Velf. Lide com isso. Sua voz não deixou espaço para debate. A Amazona mal conseguia acreditar que este era o mesmo garoto que ela conheceu meses atrás. Ele havia mudado tanto em poucos meses. Ele havia passado de um garoto brincando de aventureiro com mais poder do que ele podia lidar, para o homem ao lado dela agora. Não, para o homem que estava à sua frente, ela pode não ser a pessoa mais estudiosa, mas as Amazonas eram boas em julgar instintivamente a força de uma pessoa, especialmente os homens. Ao vê-lo na mansão Crepúsculo semanas atrás, ela sabia que ele a havia superado. Agora ela quer ver o quão à frente ele estava. Finalmente vou poder usar esta. Velf anuncia orgulhosamente. Sem se afastar de seus companheiros de equipe, ele enfia sua arma no chão. Ambas as lâminas cravam a pedra facilmente. Diante de seus olhos, dois raios de magia vermelho-sangue fluem pelo chão, correndo para onde o Golias estava antes de formar um círculo simples ao redor do monstro. No momento, porém, o final de cada linha colide de frente. Um pilar enorme de chamas irrompe do chão. A linha no chão derrete a pedra enquanto o chão ao redor do pilar amolece com um imenso calor. O Golias grita, correndo em direção ao time. Metade de seu rosto e torso faltando enquanto a grande pedra mágica é exposta para todos verem. Você precisa de ajuda? Yang pergunta casualmente, sem realmente oferecer ajuda, mas mais como se dissesse você não fez o suficiente. Como se quisesse tirar sarro do ferreiro. Ainda não estou acostumado a avaliar quanta magia alguns inimigos precisam, diz Velf enquanto desfere um amplo golpe horizontal. Um arco enorme de chamas vermelho-sangue corta, um calor imenso toma conta do time. As habilidades e equipamentos os protegendo. Mesmo com sua experiência em magia de alto nível, Tiona estava grata por Yang ter emprestado sua capa, pois o ataque fez seu rosto esquentar em um pequeno rubor. O Golias cai para frente com um estrondo enquanto o ataque de Velf corta suas pernas na altura das coxas. Sem dizer nada, ele aponta sua arma para frente. Uma pequena chama ganha vida no espaço entre as lâminas antes de uma coluna de fogo avançar, finalmente colocando o monstro Rex para descansar. Enquanto as chamas ainda ocupam o campo de batalha, ele balança sua lâmina no ar. Fogo fato, ele canta e ativa sua magia através de sua arma. Todas as chamas na área desaparecem enquanto todos olham para ele, seus olhos implorando por uma explicação. Eu posso controlar minhas próprias chamas. Se vier da espada, eu posso controlá-la basicamente, posso me proteger de outras chamas também. Mas isso não é tão útil à distância, ele explica orgulhosamente, estufando o peito. Vocês podem proteger a equipe das minhas chamas se necessário? Pergunta Yang, recebendo um olhar cauteloso de seus amigos quando eles entenderam onde isso estava indo. Se necessário, mas não vamos testar isso ainda. Preciso de um pouco mais de prática com o aspecto de controle de chamas do Imska. Tudo bem, vamos continuar. Fim vai levar uma semana para nos alcançar e temos coisas para fazer antes que eles cheguem lá e acabemos protegendo o acampamento. Ao ouvir as palavras de Yang, eles ignoram o saque dos Golias e correm em direção ao andar 18. Capítulo 93. Não acredito que você nem me deixou lutar com um desses, vamos lá. Tiona choraminga enquanto todos correm pelo 24º andar.
Supere isso, você vai lutar contra muitos sapos gigantes quando estiver com fim. Yang ignora casualmente seus gemidos. A Amazona estava ficando impaciente com a falta de combate. Atualmente Velf e Tali estavam cortando, picando e queimando tudo em seu caminho. Sua equipe ainda não havia diminuído o ritmo desde que Tali recebeu ordens de se juntar à vanguarda assim que entrassem no andar atual. Enquanto eles correm pelo túnel em direção ao Palácio das Águas, Yang muda um pouco as coisas, em parte para alegrar o dia das Amazonas, mas principalmente para sua equipe e para evitar que Tali tente arrancar sua cabeça para o atalho que ele está prestes a usar. Quando chegarmos ao 25º andar, vamos nos separar. As moças vão pelos túneis e nos encontram na sala principal do 27º andar. Velf e eu vamos pular e tentar alguma coisa. Devo me preocupar? Pergunta Velf. Vocês vão ficar bem. Tudo bem. É aqui que nos separamos, Tiona. Sinta-se à vontade para se juntar à luta. Yang ordena enquanto eles se separam. As mulheres vão para a direita enquanto ele e Velf correm diretamente em direção ao lago. Finalmente, Tiona comemora enquanto levanta ansiosamente sua espada larga. Quando Velf e Yang chegam ao lago, mesmo com Velf na frente, nenhum deles para de correr. Velf corre pela água como se fosse esperado que ele fosse capaz de ficar em pé sobre ela, porque era. Ele sabia que Yang tornaria a superfície sólida, assim como eles naturalmente entravam em formação ao lidar com certos inimigos. Semanas de combate constante lado a lado tendem a fazer com que você se torne rapidamente sincronizado com seus aliados. Pule, Yang ordena, e sem hesitar Velf salta sobre a borda do penhasco. Centenas de metros abaixo deles fica a sala principal do 27º andar. Um lago que contém um monstro Rex que infelizmente ainda não foi gerado. Uma grande floresta onde Yang acampou por um tempo. E mesmo dessa altura eles podiam ver os contornos de monstros na água e andando pela terra. Qual é o plano? Velf pergunta enquanto ambos caem lado a lado. Use a espada, use chamas como eu e desacelere sua queda. Boa sorte, diz Yang enquanto interrompe sua própria queda. Quando Yang para de cair, Velf imediatamente o perde de vista. Ele grita, percebendo agora que precisa se salvar. Ele realmente pensou que Yang iria levá-los para baixo. Balançando Mska para baixo, a apenas 500 metros do lago, uma enorme coluna de chamas irrompe da espada diretamente em direção ao chão. Seu impulso é quase desacelerado quando ele se vê caindo através do pilar de chamas. Caramba! Ele desce novamente, fechando os olhos e concentrando sua magia cada vez mais. Depois de alguns momentos, ele abre os olhos e vê que está sendo abaixado em um ritmo muito mais lento. Concentrar suas chamas aliviou sua queda muito mais do que antes, mas não chegou nem perto do nível de controle de chamas que Yang tinha para poder voar livremente. Enquanto ele cai no chão, ofegante e com gotas de suor escorrendo pelo rosto, homens-peixe e monstros caranguejos começam a se aproximar. Sem pausas, anuncia Yang pairando sobre o novo campo de batalha. Enquanto isso, Tali e Tiona estavam se divertindo muito. Ambos os níveis 5 não estavam enfrentando nenhum desafio real enquanto corriam pelos túneis sinuosos entre os andares. A água que chegava até os joelhos não os incomodou enquanto eles balançavam suas armas e dividiam tudo em seu caminho. Isso é muito divertido. Tiona começa uma conversa enquanto elas continuam correndo e matando monstros. Isso não é todo dia para você? Nós nos movemos muito mais devagar. Não podemos todos correr assim, sabia? Lefia? Na maioria das vezes, mas tendemos a pegar o máximo de itens que podemos. Vocês estão apenas ignorando tudo. Como assim? Alguns motivos, não preciso do dinheiro. Não preciso dos itens. Andares mais profundos têm coisas melhores. Temos um objetivo específico. Assim, o que é isso? Você verá em breve o Daeus admite Tali, como se não pudessem esconder isso dos seus acompanhantes. Sabia? O capitão disse que era isso? Vocês querem matar com apenas 3 pessoas, hein? Não, quantos de vocês são necessários? Bem, normalmente minha família ataca de uma vez. Temos o mesmo plano para a maioria dos monstros grandes. Riveria começa seu canto enquanto corremos para a sala. Ela começa com um grande golpe. Então lutamos até que ela esteja pronta novamente e damos espaço a ela. Não falhou conosco ainda. E quanto tempo isso geralmente leva para aquele monstro? Não sei, talvez 15 minutos? Bem, o garoto milagre costuma quebrar recordes. Talvez ele faça isso de novo, diz Tali com um pequeno sorriso. Por que você o chama assim? Porque de que outra forma alguém entenderia seu crescimento absurdo? Isso, é justo. Por fim, Tali e Tiona encontraram Yang e Velf em um campo de batalha no 27º andar. Velf ainda estava lutando contra alguns monstros, mais e mais homens-peixe continuavam a rastejar para fora do lago para desafiá-lo. Yang sentou-se em uma árvore próxima assistindo ao show. Oi meninas, se divertiram? Pergunta Yang. É hora das meninas, sabe? Quer que eu o ajude? Tali pergunta. Estávamos só esperando vocês dois, bem-vindo, vamos lá. Um enorme arco de chamas vermelho-sangue incinera o campo de batalha com um grande golpe de Mska enquanto Velf se aproxima do grupo. Tudo bem, vamos lá, vamos mudar a formação quando chegarmos ao andar 32. Não deveríamos dar um tempo? Ele está lutando sem parar, sugere Tiona. Isso tudo faz parte do processo. Acredite em mim, explica Yang. Com essas palavras, eles dispararam em direção aos andares mais profundos. Tali e Velf na vanguarda mais uma vez. Enquanto eles cortam uma faixa pelos andares, em um tempo quase imperceptível comparado à expedição anterior, eles chegam ao andar 31. Esta é a velocidade mais rápida que qualquer um deles, incluindo Tiona, já atravessou estes andares. Não por uma diferença de poder, mas porque a Trifecta tinha um objetivo diferente de coletar cristais e itens dropados. Eles simplesmente tratavam os monstros como coisas tentando ficar em seu caminho e os destruíam. Enquanto eles correm pelo 31º andar, um rugido alto ecoa pelas cavernas. Parem, Yang ordena, e todo o grupo imediatamente mantém suas posições no terreno rochoso do 31º andar. Alguém mais ouviu isso?
Ele pergunta calmamente. Enquanto todos apuram os ouvidos, eles ouvem rosnados. Isso soa tão familiar. Simplesmente não consigo lembrar. Definitivamente já ouvi isso antes, ele murmura. Parecem cachorros. O que há de tão estranho nisso? Pergunta Tiona. Ash é um dos... Tali levanta uma sobrancelha e Velf imediatamente entende o que ela está perguntando. Talvez esse fosse um dos monstros que só ele conhecia. Vamos ficar atentos e verificar. Está vindo por aqui, ele aponta para um caminho que leva da saída para o andar mais profundo. Vamos lá, com o comando dado, Velf e Tali assumem a liderança e começam a caminhar em direção à fonte do barulho. Poucos minutos depois, Velf levanta a mão para sinalizar para eles pararem. Todos se afastam alguns passos do canto enquanto ele os aproxima para explicar. Cachorro musculoso, vermelho, dentes e garras grandes, ele diz sem rodeios. Pelo? Pergunta Yang. Não. Odogaron en. Um bando, acrescenta Tali, com mortal. Reflexos extremos e velocidade de combate fraco a veneno. Super agressivo, nunca recua de uma luta, mesmo na morte. Quantos? 5, informa Tali. Tali pega 2, Velf pega 2 e você quer um Tiona? Ele pergunta à Amazona. Novo monstro, claro que sim. E eu quero uma garra ou algo assim, ok? Ela pergunta, sabendo que eles tendem a seguir em frente antes que os corpos se tornem completamente cinzas. É claro, vou ficar aqui atrás. Não deixe que isso te corte, as garras têm uma proteína que causa sangramento abundante nas vítimas, ele explica com um aceno de cabeça antes de todos começarem a se afastar. Uau, ele está realmente levando essa coisa de líder a sério, hein? Tiona sussurra para Tali e Velf enquanto eles se aproximam furtivamente da sala onde os monstros estão. Sim, desde que tivemos esse time de verdade, ele se submete a mim se há pessoas envolvidas, mas aqui embaixo, na masmorra, é onde ele é o chefe, sem dúvida. Aventurar-se é a praia dele, explica Tali. E ele estudou todas as novas informações sobre monstros que a guilda deu. Eu não consegui nem ficar acordado depois das primeiras. Cara, ele é igualzinho ao fim, admite Tiona. Bem, não iria tão longe, Fi é um herói. E Yang realmente não se importa com isso. Velf acrescenta. Não se preocupe, afinal, todos nós temos nossos próprios motivos para estar aqui, diz Tali enquanto eles dobram a esquina. Bem, comece o show. Ela diz com um pequeno sorriso no rosto. Tudo bem, Velf concorda enquanto cria magia em Ska. 5 dos monstros caninos de 18 pés de comprimento e 8 pés de altura estavam na sala, roendo algo além da linha de visão do aventureiro. Seus grandes corpos tensos com músculos mal contidos por sua pele vermelha, sem pelo para cobri-los. 2 conjuntos de garras em cada pata, uma empilhada sobre a outra como dentes de tubarão e grandes presas saindo de suas bocas. À medida que mais e mais mana flui para a espada, as paredes vermelhas internas da arma começam a brilhar cada vez mais. O espaço entre as lâminas lentamente, mas seguramente, se enche de chamas vermelho-sangue antes de se tornar sólido. Em um movimento rápido, ele balança a espada para cima e sobre sua cabeça antes de descê-la em um grande golpe vertical. Um enorme cone de fogo irrompe da arma. Ondas violentas de chamas escaldantes se espalham pela sala e atingem tudo que está à vista. Como ondas contra a costa, todo o terreno é fustigado por chamas e calor. Tiona segura firmemente a capa de Yang enquanto o calor intenso a faz dar um passo para longe de seus aliados. Ela está grata por não ter recusado a capa agora. As chamas de Velf não a danificariam gravemente, mas o fogo ainda dói. Harg. Uma série de rosnados e uivos são ouvidos através das ondas de fogo enquanto os contornos dos monstros são quase imperceptíveis. Prontas, moças? Pergunta Velf enquanto as chamas diminuem para que elas vejam os monstros feridos. O chão. Tiona diz, apontando para o chão de pedra brilhante. Minha culpa. Velf coloca as pontas das lâminas de suas armas contra o chão, puxando o calor para sua espada mágica. Isso rendeu um olhar surpreso de ambas as moças. É único por um motivo, sabe, ele diz com um sorriso convencido. Agora que a Amazona descalça conseguia andar confortavelmente, todas correram em direção aos monstros. Enquanto ambos os lados avançam um em direção ao outro, Velf ataca, uma fina parede de chamas dispara e separa 2 dos monstros do seu lado dos outros, atraindo toda a atenção deles para si. Enquanto um dos Odogaron salta em sua direção com a boca aberta. Em um movimento suave, ele salta para a esquerda, evitando o ataque enquanto golpeia para baixo a perna dianteira do monstro. Ele choraminga enquanto desliza pelo chão como uma boneca de pano, e sua perna recém-machucada não consegue sustentar adequadamente o pouso. Quando o segundo monstro ataca já muito perto para ele fazer qualquer movimento grande, ele levanta sua espada para bloquear o golpe de garra. Uma das garras enormes crava em sua testa, fazendo com que o sangue comece a escorrer por seu rosto e o fazendo manter seu olho direito fechado. Despejando magia em sua lâmina, ele incendeia Mska. A garra é cortada enquanto o monstro recua, aproveitando a chance. Velf avança com sua espada, um pequeno pilar de chamas explode para frente e eviscera o monstro. Girando sobre os calcanhares bem a tempo, ele desfere um golpe vertical para baixo, dividindo o monstro restante em suas costas bem no meio com uma linha afiada de fogo. Droga, como diabos eu vou superar isso? Ele se pergunta enquanto olha para Mska. Ele fez essa arma porque não consegue subir de nível tão rápido quanto Yang. Essa era sua maneira de compensar isso. Mas agora que ele teve a chance de se soltar com ela, o poder está assustando até ele. Com os outros combatentes, no momento em que a parede de fogo dividiu o foco do inimigo, Tiona foi a primeira deste lado a se engajar adequadamente. Buscam. Ela grita enquanto arremessa sua espada larga em seu oponente escolhido. Reagindo mais rápido do que outros monstros desse nível, o Odogaron levanta uma pata e ataca a arma, desviando a força e tirando-a do curso. No entanto, ele não reagiu a tempo, foi contra Tiona. A Amazona usou suas pernas poderosas para disparar em direção ao monstro com um salto, atacando no ombro enquanto começava a socar seu caminho direto para o cristal dentro.
um ataque direto e brutal que combinava com o estilo da vítima atual. Tali viu isso e acelerou o passo para evitar que seus dois alvos focassem na Amazona. Atirando uma adaga em um dos monstros, ele move a cabeça para desviar rapidamente do objeto apontado para seu olho. Alcançando os alvos, ela avança com sua lança, e o monstro mais uma vez reage rapidamente e evita a lâmina. Enquanto ele recua, os outros golpes a atingem de lado, ela levanta sua lança e a bloqueia com a haste Durandal, usando seu novo atributo de força de nível 5 para empurrar a garra para o lado, fazendo-a bater no chão ao lado dela enquanto ela se move em um movimento fluido para enfiar sua lança no crânio do monstro. O corpo fica instantaneamente mole enquanto ele morre. Ao ouvir o outro Odogaron atrás dela, ela rapidamente saca uma shuriken amarela de seu coldre em uma das aberturas de sua armadura e a joga no som de rosnado atrás dela. Quando a shuriken deixa seus dedos, ela viaja por apenas 1 metro antes de se transformar em uma coluna de luz amarela. Quando ela se vira, a cabeça do monstro e tudo atrás dela, até a cauda, estão faltando, enquanto uma vala queimada atravessa o chão de pedra. Os lados esquerdo e direito do monstro imediatamente começam a se transformar em cinzas. Droga, o que foi isso? Tiona pergunta, encontrando seu caminho até Tali. A Amazona segura algumas garras de monstro e está coberta de sangue, nada pertencente a ela. Espada mágica Crozo, quase do tamanho da minha palma, droga. Ela murmura, sua mente ainda tentando entender como ela era tão forte, tentando imaginar o quão poderosa uma espada grande Crozo, ou Deus me livre, Muska realmente é. Vamos voltar para Yang, essa coisa não vai parar. Olhando para a voz, ambas as mulheres veem Velf segurando o corte na cabeça enquanto o sangramento continua. Enquanto eles caminham de volta para a entrada onde Yang assistiu a luta inteira, com Tiona segurando sua espada larga, ele remove uma poção e cura o corte de Velf depois de limpá-lo com água. Vamos você também. Ele gesticula para Tiona. O que há? Sua confusão se transforma em um grito de surpresa quando água morna de repente flui sobre ela, lavando o sangue e a sujeira do monstro. Melhor, ele pergunta enquanto emana calor e fica ao lado dela para aquecê-la. Ah, obrigado, um pequeno aviso da próxima vez, por favor. Quando você não estiver pegando minhas coisas emprestadas, você pode ficar tão imundo quanto quiser, ele diz enquanto eles começam sua aventura mais uma vez. Olhando para si mesma um pouco, Tiona esqueceu completamente que estava brigando com um monstro enquanto usava uma capa de 100 milhões de valis que não era dela. Capítulo 94. Correndo pelo 37º andar, Yang está com Velf na retaguarda enquanto Tiona e Tali cortam tudo em seu caminho. Enquanto eles eliminam hordas de soldados esqueléticos e ovelhas esqueléticas bloqueando seu caminho, a Amazona encontra tempo para falar entre os ataques. Então, chegamos até aqui, e você não levantou um dedo. Você não é forte? Ninguém teve que se perguntar com quem ela estava falando. No caminho para baixo, Yang não fez um ataque, apenas ficou para trás e deixou todos os outros lutarem contra os monstros. Não é culpa dele que pedimos isso, Tali intervém para explicar. Isso é treinamento, ele já está muito à nossa frente, precisamos trabalhar muito mais para alcançá-lo, acrescenta Velf ao lado de Yang. O jovem parecia todo suado pela corrida e briga constantes, se esforçando ainda mais só para acompanhar o ritmo dos atletas de nível 5. Ah, então ele está deixando você praticar nos monstros que são inúteis para ele? Mais ou menos como deixamos Raul assumir o comando nos andares mais altos para praticar. Ela percebe. Sim, basicamente, é melhor não tirar Esselia do Velf quando ele mais precisa dela nesses andares. E eu aqui pensando que você era só preguiçoso, minha culpa. Ela lhe dá um sorriso tímido. Tanto faz, vamos para o meio deste andar rápido, ainda temos algumas horas. Ao seu comando, Velf volta à luta, depois de descansar e pronto para aumentar suas estatísticas um pouco mais. Enquanto eles lutam através das paredes de pedra branca do labirinto do 37º andar, nada é capaz de pará-los. Tiona bate mais forte do que qualquer um desses monstros apenas com sua espada larga. Tali rapidamente desabilita os monstros antes de finalizá-los com golpes de precisão, e Velf corta tudo como uma faca quente na manteiga. Depois de mais meia hora na velocidade máxima de Velf, sempre se movendo na velocidade máxima da pessoa mais lenta, eles se encontram na sala do trono do Palácio Branco, a sala do monstro Rex Udaeus. Tudo bem, todos descansem, fizemos um bom tempo. Estamos indo sem parar há apenas um dia, o que nos dá algumas horas antes que ele desova. Yang coloca as palmas das mãos no chão. Bancos de pedra e uma mesa de piquenique surgem do chão para eles usarem. Uau, isso é incrível. Tiona comemora enquanto se senta no banco, feliz por não ter que sentar no chão rochoso. Sim, a magia dele é a melhor. Os dois. Velf pega suas ferramentas de forja e casualmente começa a afiar a espada larga de Tiona sem que ela sequer peça. Então, vocês realmente vão lutar contra o Daeus? Você está ficando com medo, Amazon. Tali provoca a garota. Você não precisa usar meu pseudônimo, sabe? Tiona está bem. Mas sim, eu não sei como me sinto lutando sem meu time completo. O Daeus é meio intenso. Vamos lá, não confia em nós para lidar com isso? Velf finge sua melhor voz magoada. Bem, nossa, isso doeu. Mas relaxa, não estamos lutando contra isso, Tali diz a ela. Mas, então por que estamos aqui? Ele está lutando contra isso, não nós, explica Velf enquanto acena para Yang, o homem em questão sentado em frente a Tiona na mesa. Sozinho? Yang cantarola sua resposta enquanto pega um livro para ler. Isso é loucura, você vai morrer, você é muito barulhento. E relaxe, eu tenho um plano.
Para solo Udaeus, espera, você solou os outros 2 monstros Rex. Você consegue mesmo fazer isso? Ela pergunta com ceticismo, recebendo apenas um olhar malicioso de Yang enquanto ele volta sua atenção para seu livro. Aqui tente ficar quieta logo, ele retira uma caixa de chocolate para a garota. Dá açúcar a ela, muito obrigada, gênio. Tali geme enquanto Tiona já está enchendo a cara. Ela é sua colega de quarto, não minha, ele dá de ombros. Você é o pior. Eu tento. Algumas horas depois, Tiona está deitada na mesa no fundo da sala do chefe tirando um cochilo, enquanto a trifecta tem uma pequena conversa, esperando Udaeus aparecer. Então, qual é o plano? Pergunta Tali enquanto boceja. Bata com muita força e Yang dá de ombros. Por favor, me diga que você está brincando, Velf implora ao amigo. Majoritariamente. Você não tem uma arma legal como essas duas? Tiona pergunta enquanto rola para o lado, agora de frente para a trifecta enquanto todos olham para Yang, que está parado a alguns metros da mesa, olhando para a sala do chefe. Não, eu só tenho uma espada larga comum. Espada larga de adamantite de primeira classe, Velfo corrige. Acho que isso é normal quando você é rico, hein? Tiona murmura. Eu passo mais tempo na masmorra do que na superfície desde que vim para Orario. Ficaria surpreso se não fosse rico, mas sim, não vou usar isso. Provavelmente vai quebrar. Só preciso tirar as articulações dele depois que ele aceitar meu desafio. E como você vai fazer isso? Já que ele é tão resistente à magia que o esquadrão de elfos artilheiros de Riveria precisa de algumas rajadas só para derrubar essa coisa com a nossa ajuda. Tiona o informa. Minhas mãos. A maneira como ele diz isso com tanta certeza quase lhe causa um arrepio na espinha. Espera, desafio? Ela finalmente entende. Se você duelar com ele, ele saca uma espada. É isso que eu quero, Yang menciona casualmente. Você simplesmente contou a ela tão facilmente? Questiona Tali. Não tive vontade de nocauteá-la e lidar com a família dela respirando no meu pescoço. Além disso, duvido que alguém seja burro o suficiente para lutar sozinho contra Udaeus por um pedaço de metal. Você é, ressalta Velf. Sim, mas sou irracional e anormal. Espero mais de outros aventureiros de primeira classe, ele dá de ombros. Isso sim, isso é justo, Tali não consegue deixar de concordar, então qual é o plano real? Troquem golpes até ele sacar a espada. Se eu me sentir muito ameaçado, vou destruir esta sala inteira. Udaeus é super resistente à magia porque ele é o rei de todos os monstros espartano neste andar, mas ele não é imune. Entre isso e eu acertá-lo com muita força, eu devo me virar. Se o pior acontecer, não fiquem entre nós, especialmente se eu entrar muito na luta, ele dá a eles um resumo básico. Achei que você tivesse ido para a masmorra para treinar isso, não funcionou? Tali questiona. Não exatamente, eu meio que consigo controlar, pelo menos consigo mirar, Yang admite com um sorriso forçado. Essa nova habilidade é um problema sério, cara. Só não olhe na nossa direção. Isso não vai me fazer atacar meus amigos, eu só gosto muito de lutar, é como eu, mas com nota 11 em 10, Yang dá de ombros. Vamos voltar. Estou esquecendo de alguma coisa aqui? Pergunta Tiona. Natalie diz enquanto arrasta a garota para mais perto da porta do quarto. Ei, Velf, se eu quebrar isso você consegue consertá-los direito. Quero ver o quanto eles aguentam nessa luta. Yang pergunta enquanto exibe suas manoplas elementalistas. Sim, eu posso consertá-los, supondo que você vença. Assim eu terei mais espaço para trabalhar com a espada. Eu quero ver os limites deles também, então estarei de olho. Boa sorte, cara. Depois de mais uma hora, todos estavam quase confortáveis esperando. Yang sentou-se na pequena rampa perto da porta enquanto olhava para o meio da sala. Seu grupo estava de volta à porta esperando para ver a luta. O chão e as paredes de repente começaram a tremer. As pequenas pedras soltas espalhadas pela sala estavam dançando no lugar enquanto o som do chão se quebrando ecoava pela sala. Um bloco enorme de pedra se ergue do chão. Imediatamente 10 garras, não, dedos esqueléticos pretos como o céu noturno se projetam para fora do lado do bloco de frente para a entrada da sala. Com o movimento, o bloco é dividido em 2 e ambas as metades batem contra a lateral da sala enquanto o monstro Rex se liberta da pedra. O monstro enorme é finalmente revelado. Um esqueleto humanoide preto azeviche, 2 chifres enrolados na cabeça estendendo-se para os lados, orbes vermelhos nas articulações em todo o corpo e nos olhos. O cristal do monstro protegido pela caixa torácica resistente localizado onde o coração estaria. Embora não tivesse pernas, a pelve sendo ancorada ao chão no meio da sala, esse monstro tinha a habilidade de levantar lanças de osso preto do chão para espetar inimigos. Mesmo sem pernas, sua cabeça ainda está 10 pés acima do monstro Rex do 17º andar, ainda maior que o Golias. Meio dramático sem espada. Acho que teremos que lutar algumas rodadas primeiro. Yang levanta as 2 mãos, chamas na direita e enroladas na esquerda. Tiona, certifique-se de estar bem agasalhada, com o escudo térmico levantado. Velf, ele comanda enquanto rapidamente constrói sua magia para o primeiro ataque. Enquanto ele fica fora do alcance de Udaeus, esqueletos brancos começam a surgir do chão, legiões de espartano brancos, os monstros de nível 4. Todos viram suas cabeças em direção a Yang, em direção ao desafiante. Quando eles começam a correr em sua direção com espadas de osso e lanças nas mãos, prontos para matar, ele não se move. Ele fica parado no lugar preparando sua magia. Só porque a magia não é muito eficaz não significa que eu não possa te destruir se eu construir o suficiente. Vou pegar sua coroa, Udaeus. Tempestade de fogo.
Quando os soldados estavam a apenas 6 metros de Yang, uma repentina torrente de vento os empurrou de volta. O fluxo de vento era incessante. Da outra mão, as chamas irromperam e se fundiram com o vento, movendo-se diretamente para o centro da sala, diretamente em direção a Odaeus. Enquanto todos os soldados eram jogados de um lado para o outro, o vento soprava em círculos, formando um redemoinho que os puxava em direção ao rei, enquanto as chamas continuavam a se alastrar. A figura de Odaeus pode ser vista nas chamas azuis, se sacudindo e atacando enquanto tenta tirar seu soldado de cima dele. Tenta lutar contra a tempestade mágica que o está queimando. Nem mesmo Yang foi poupado da devastação de seu ataque, felizmente não sendo arrastado por seus ventos, mas o calor e as chamas engolfaram até onde ele estava. A entrada da sala estava cuspindo chamas, fazendo com que seu grupo se distanciasse em vez de correr o risco desnecessário de usar o escudo de Velf. Quando o ataque finalmente parou alguns longos momentos depois, Yang investiu bastante mana para aumentar a intensidade do calor naquele primeiro golpe, e os resultados apareceram. A sala inteira estava vazando. As paredes de pedra, o chão e o teto estavam pingando pedaços de rocha derretida. Efetivamente a sala era um grande jogo de o chão é lava, pelo menos para as pessoas que não conseguiam lidar com isso. Uau! Tiona grita enquanto espia o interior da sala, vendo os danos e o Odaeus carbonizado no meio, ainda parecendo saudável e desarmado. Para trás, eu ainda não terminei. Yang respira fundo, batendo as mãos na pedra derretida. Jotunheima, uma onda de puro frio sem gelo, apenas frio lava toda a sala, estendendo-se para o corredor adjacente. A pedra derretida da sala endurece e esfria em uma forma sólida mais quebradiça do que antes, enquanto ele despeja mais e mais magia neste ataque, tentando enfraquecer seu oponente da maneira que puder. Saltando para a esquerda e cancelando seu ataque, Yang desvia por pouco de alguns dos espinhos de osso que se erguiam do chão em uma linha de Odaeus em sua direção. Tudo bem, mãos então. Ele murmura enquanto voa em direção a Odaeus. Sem hesitação, ele alarga sua armadura de mago completa, concentrando magia e fogo extras em suas mãos, em suas novas manoplas. As ranhuras no equipamento brilham em azul brilhante para combinar com suas chamas enquanto ele ataca as de Odaeus. Ao se aproximar, um rápido golpe de direita o derruba no ar, jogando-o para trás, impedindo que ele alcance as articulações dos ombros. ACH. Foda-se, vamos ver o quão forte você é primeiro. Eu deveria desafiá-lo a pegar a espada, então vou lhe dar um desafio direto. Yang muda de tática, percebendo que Odaeus intencionalmente protege seus próprios pontos fracos. Usando os pés em vez de voar, ele corre até Odaeus, evitando por pouco as lanças à sua esquerda e direita, acabando por ser forçado a simplesmente atravessá-las com um soco para atingir seu objetivo. Ao chegar na frente do monstro, Odaeus já tinha uma mão preparada para dar um soco. Yang entendeu o quão rápida era a velocidade de ataque de Odaeus, um punho seria imediatamente seguido por outro, mas ele não iria recuar. Quando Odaeus desceu o punho, Yang deu um soco para cima, um punho enorme do tamanho de um carro encontrou uma mão humana coberta de metal, chamas e magia. A força da colisão estilhaça o chão abaixo de Yang, ele tem que empurrar magia para suas pernas e para o chão apenas para evitar perder o equilíbrio e a alavancagem. Nenhum dos combatentes recua, Odaeus puxa seu braço direito para trás apenas para atacar com o esquerdo, que é novamente recebido por Yang. As ondas de choque ecoam pela sala e ressoam pelos corredores de conexão. Seus punhos se encontraram repetidas vezes, inúmeras vezes em velocidades absurdas. Embora pudessem estar no nível 5, nem Tiona nem Tali conseguiram acompanhar essa troca de golpes. Ambos os combatentes tinham arsenais versáteis. Yang sabia voar, tinha magias de longo alcance e tinha os elementos ao seu lado. O Diaos tinha seus espinhos, ele tinha seus soldados, embora eles tenham sido destruídos pelo ataque anterior. Eles escolheram usar apenas os punhos, foi idiota, foi bárbaro, estava longe de ser eficiente, mas era o que ambos queriam. Um cacarejar alto podia ser ouvido no 37º andar naquele momento. O monstro Rex estava rindo a cada soco. Ele estava se divertindo, aproveitando a luta. Yang tentou seu melhor para manter a calma, para manter a cabeça no lugar. Mas ele não conseguia, ele gostava de lutar também, e sua nova habilidade certamente não estava ajudando. Ele podia sentir seu coração batendo forte no peito, a dor em seus braços só o deixava mais e mais animado. Ha. Ele cai na gargalhada louca, assim como o chefe do salão, enquanto sua boca forma um sorriso maníaco. Ele estava se divertindo muito. Eles estavam se divertindo muito. Capítulo 95. Os sons de explosões sacudiram a sala do chefe e os corredores de conexão. Tiona, Velf e Tali encararam com olhos arregalados e sem piscar enquanto Yang e Odaeus continuaram batendo os punhos por minutos, nenhum dos dois cedendo um centímetro. Vamos. A voz interior de Yang gritava enquanto ele continuava a lutar contra os punhos do monstro Rex. Na troca de golpes, ambos entenderam o que isso significa. Quem daria primeiro? Ambos tinham mais do que apenas as mãos, mas o primeiro a convocar soldados ou usar magia seria o perdedor nesse embate. Mas Yang estava treinando o dia todo, todos os dias, desde que foi liberado pela Hermid. Ele tinha mais do que apenas magia. Respirando fundo, ele forçou seu corpo cada vez mais. Sua adrenalina começou a bombear mais e mais, suas estatísticas físicas aumentando junto com isso. Havia um limite rígido para o quão grande seria o aumento de sua nova habilidade sobrecarga de adrenalina. Uma vez que ela fosse ativada, ela não poderia ser desligada até que ele se acalmasse completamente, mas ele não precisava se preocupar com isso aqui.
Suas manoplas brilhavam cada vez mais enquanto ele despejava mais e mais magia nelas, fazendo tudo o que podia para avançar 1 centímetro nesse cabo de guerra. Ouve-se o som de ossos quebrando. A mão direita de Udaeus é quebrada pela força dos golpes amplificados de Yang. Até o pulso desaparecer em um instante, o evento inesperado fez Yang tropeçar enquanto a força de seu golpe o empurrava para frente. A mão esquerda do monstro imediatamente aproveitou a oportunidade e o empurrou para o outro lado da sala, jogando-o no chão e esmagando todas as pedras salientes em seu caminho. O chão recentemente derretido e resfriado se desfaz com a força do seu corpo enquanto ele salta sobre ele como uma pedra sobre um lago, até que ele fica preso na parede do quarto. O Diao solta um grito de guerra ensurdecedor, colocando sua mão esquerda, a única mão restante, no chão de pedra. Enquanto ele levanta a mão, o punho de uma espada longa preta se ergue alguns metros abaixo dela, a lâmina se formando no chão de pedra, fazendo com que a arma suba até seu ombro. A arma era fina, sua lâmina parecia feita de ovais finos em vez de um retângulo longo. Dentro do centro do punho havia um orbe vermelho muito parecido com o que o monstro tinha no lugar de todas as suas articulações. Os protetores de mão lembravam os chifres em sua cabeça, já que o orbe na espada está escondido dentro de um crânio, assim como o de Udiaos. Assim como uma espada, ela não foi feita para grandes batalhas, foi feita para precisão em duelos. O Diaos não era o tipo de rei que atacava exércitos. Ele não era um conquistador, portanto não tinha pernas, não precisava se mover. Os inimigos viriam em sua direção porque ele é o rei maligno do 37º andar. Sua presença incita o desafio em todos que querem a coroa. Ele não tem pernas porque não precisa se rebaixar procurando alguém, eles virão até ele. Ele tinha uma lâmina parecida com uma espada porque grupos de inimigos não podiam desafiá-lo pela coroa, ela só pode ser conquistada em um duelo. Enquanto Yang sentia o poder irradiando do rei e de sua arma, todos esses sentimentos foram transmitidos. Todos os aventureiros próximos podiam sentir isso. O Diaos estava, pela segunda vez na história, dando tudo de si contra um desafiante. Se erguendo para fora da parede, Yang olhou para o monstro enquanto o Diao se virava para ele. Erguendo sua espada acima de sua cabeça, ele a desceu com extrema velocidade. Velocidade inesperada de um monstro daquele tamanho, mas velocidade que Yang já estava acostumado depois da briga deles mais cedo. Quando a espada atingiu o chão, um cone enorme do chão foi obliterado. A onda de choque destruiu tudo enquanto Yang rapidamente voou para fora da zona de perigo. As luvas estavam fora agora, a espada estava para fora e isso significava que o Diaos queria seu desafiante no seu melhor. Enquanto a poeira baixa, Yang fica do outro lado do campo de batalha de seu oponente. Sua roda elemental se projeta enquanto a armadura de mago se enfurece em seu corpo. A roda elemental agora se dividiu, metade contendo chamas azuis e a outra metade contendo vento verde rodopiante, parte do progresso que ele fez após sua última viagem de treinamento na masmorra. Seus aliados não conseguiram deixar de encará-lo. Tiona ficou impressionada com sua magia, mas sua equipe sabia o quanto essa mudança significava. Com um salto gigantesco, o chão sob seus pés se transforma em uma cratera queimada enquanto ele dispara em direção ao Diaos. O monstro balança sua espada, esperando outro confronto. Yang altera seu curso ligeiramente, ignorando o golpe da espada enquanto a lâmina enorme erra por pouco. Quando a espada atinge o chão mais uma vez, os soldados espartanos recém-convocados são obliterados. Eles se tornaram não fatores no momento em que a armadura do mago saiu. Yang nem sequer prestou atenção neles enquanto voava em direção à cabeça do rei. Com vento e fogo girando em torno de seu punho, ele ataca a cabeça do chefe, apenas para o Diaos dar uma cabeçada no aventureiro com um de seus enormes chifres pretos. A luta enviou ondas de calor pela sala, concentradas no ponto de contato a ponto de os outros aventureiros mal conseguirem sentir, mas ainda assim calor e força suficientes para decidir o resultado. A buzina quebrou. Yang passou voando pelo monstro enquanto sua cabeça quase batia no chão devido à força que ele estava aplicando na cabeçada. No ar, antes de atingir a parede da sala, em um movimento suave ele cai, dando uma volta completa de 180 graus antes de cair em direção ao monstro. Antes que ele possa cobrir uma grande distância para um golpe de retorno, dezenas de lanças negras saem do chão, enormes espinhos se formam e se movem para empalá-lo. Seus olhos se abrem surpresos enquanto ele começa a desviar do que pode e a destruir o que não pode. Uma parede de espinhos pretos bloqueia sua visão por um instante antes que uma grande lâmina corte todos os espinhos e se aproxime de sua cabeça. Levantando as mãos, ele é arremessado através de outra parede de espinhos que se erguia atrás dele. Não. Tão ruim, honestamente, ele murmura para si mesmo, percebendo que o Diaos não estava causando tanto dano quanto ele esperava, surpreendendo até a si mesmo, pois esperava mais. Com um sorriso no rosto, ele dispara em direção ao Diaos para testar o quão poderoso o monstro realmente é. Todos os orbes no monstro brilham em vermelho brilhante, como se percebessem o que está prestes a acontecer. Os golpes de espada rápidos como um relâmpago são correspondidos e combinados com socos das manoplas de Yang. Usando dois elementos que se complementam, ele voa constantemente e ataca em vários ângulos, forçando o monstro a se defender. Toda vez que o Diaos não é rápido o suficiente, ele é punido. Primeiro, todo o seu braço esquerdo está destruído até o ombro. Depois seu maxilar. Depois o lado esquerdo da caixa torácica. Finalmente, após desmantelar sistematicamente o chefe, Yang paira no ar e o encara com olhos entediados, quase decepcionado com seu oponente. Em um último ataque, ele dispara direto no crânio do monstro. Ambas as mãos para frente e chamas aos seus pés, empurrando-o o mais rápido possível. O Diaos não é rápido o suficiente para interceptar seu caminho com um golpe de espada. A lâmina chega tarde demais e o aventureiro esmaga o crânio do monstro. O Diaos cai sem vida no chão, quebrando-se em pedaços, mas não desaparecendo enquanto Yang evita a pedra monstruosa.
saltando de uma grande cratera que ele formou no ponto de impacto no chão de pedra. Yang olha ao redor e vê pedaços do enorme esqueleto preto que era seu oponente, com uma carranca no rosto. Ele não sentiu a adrenalina que matar Anfisbaena ou o dragão dourado deu, isso não era desafio o suficiente. O fato de que ele não estava muito sem fôlego era o suficiente, mas ele ainda esperava que os Fauna pensassem o contrário. Ele colocou a mão sobre o lado esquerdo do peito. Não havia uma sensação de queimação como antes, ele tinha que ir ainda mais longe do que isso. Isso foi incrível. Tiona grita enquanto corre com seu time, ainda bem enrolado em seu casaco. Obrigado. Yang começa a caminhar até o cristal monstro. Com algum esforço ele quebra a gaiola de osso ao redor dele e o liberta inteiro. Droga, isso é grande. Velf diz enquanto o monstro desaparece, o ferreiro atualmente olhando para a espada no chão que não está virando cinzas. Parece que você não vai precisar fazer isso de novo, hein? Como está se sentindo? Tali pergunta enquanto olha para Yang. Eu poderia fazer isso de novo agora mesmo. Ele foi meio decepcionante, para ser sincero, ele dá de ombros enquanto caminha até a espada com ela e Tiona. Que maneira de definir o padrão para nós, do nível 5, espero que ninguém espere que nós façamos isso, diz Tali enquanto lança um olhar para Tiona. Mia, não posso guardar essa coisa, então, parece que vou ter que carregá-la, merda. Sim, assim como nós, pessoas normais. Como você vai conseguir? Tiona o provoca enquanto olha para a espada. Isso significa que finalmente posso começar a trabalhar na sua arma. Estou quase terminando o design. Velf diz enquanto inspeciona a espada. Espera, vocês sabiam que tinha isso então? Como? Eu nunca vi isso antes e nós matamos o Diaus um monte. Tiona finalmente entende. Algumas coisas como um desafio e uma luta mais difícil por causa disso, você atacá-lo com 20 pessoas não é um verdadeiro desafio de rei. Yang responde casualmente enquanto começa a arrastar a enorme espada de 9 metros atrás de si. É assim que você sobe de nível tão rápido? Tiona pergunta enquanto todos começam a caminhar em direção à saída. Eu sou só uma aberração assim, vocês viram minha fauna, lembram? Se estivesse lá Riveria teria descoberto, eu só tenho um corpo diferente. Ele dá um sorriso provocador. Tanto faz. Vou subir de nível do meu jeito. Boa menina. Ei, como vocês lidaram com meus grandes ataques da luta, tudo bem? Minha espada lidou muito bem com o calor, honestamente, definitivamente toma todo o meu foco com meu nível de habilidade, o frio no entanto. Velf estremece um pouco ao se lembrar daquele ataque. Tivemos que correr pelo corredor, e a descalça aqui precisava de uma poção para os pés porque ela congelou no chão, Tali informa. Olhando para Tiona, Yang finalmente percebe que ela estava descalça. Idiota, se um desses andares tiver lava, qual é o seu plano? Ele a questiona. Bem, ainda não aconteceu, então é melhor não se preocupar com isso. Sua resposta foi tão feliz como sempre. É melhor desafiar a masmorra pelado, se essa é sua mentalidade. Ele murmura enquanto eles caminham para o 38º andar. Vocês três vão na frente, matem qualquer coisa que estiver no nosso caminho. Quando chegarmos à zona segura, lidaremos com essa coisa e contataremos Hefesto, ele comanda sua equipe, permitindo que o escoltem até a zona segura enquanto carregam a enorme espada. Durante a caminhada até a zona segura, nada ficou no caminho deles por muito tempo, enquanto Velf, Tali e Tiona mantinham o caminho livre para Yang carregar o enorme item derrubado. Ao entrar na zona segura, todos soltaram um suspiro profundo, finalmente conseguindo relaxar, mesmo que fosse só um pouco, considerando que monstros dos andares inferiores ainda podem entrar neste andar. Ok. Vamos escolher o local de acampamento. Estou querendo tentar isso, diz Yang enquanto os conduz para uma área aberta na zona segura. Deixando cair sua carga, ele coloca ambas as mãos no chão e se concentra na área gramada da floresta à sua frente por alguns minutos. No extremo oposto da zona segura, de onde podem ver a entrada para o andar superior e inferior, a Trifecta e a Tiona sentem o chão abaixo delas tremer. Um enorme pilar se ergue do chão, tão grande quanto a base de Babel e com alguns andares de altura. Ele elevou o local de acampamento acima das árvores para que pudessem ter vista para a floresta abaixo. Com outro pulso de magia, blocos menores se erguem do chão em dois lados do planalto para formar escadas, largas o suficiente para aventureiros carregarem a carga com facilidade. E o toque final, ele bate a palma da mão no chão. O som de pedras caindo pela lateral é ouvido, mas nada muda no topo. Uau! Velf e Tiona ficaram impressionados com o local repentino para acampar que encontraram. Meio alto aqui. Tali murmura enquanto olha para a borda com alguma apreensão. Posso abaixá-lo se você quiser. Não. Quer dizer, eu vou conseguir. De qualquer forma, é mais seguro aqui em cima. Ela tenta dizer de forma convincente, falhando miseravelmente. Só me digam se precisarem trocá-lo. Deem uma olhada na lateral, rapazes, ele acena para Velf e Tiona. Ao saltarem para o andar de baixo e olharem para o platô, os símbolos de Hefesto e Trifecta estão esculpidos na lateral do grande platô, mostrando claramente quem o fez. Droga, foi tudo que Velf conseguiu dizer. Qual é o segundo símbolo? Pergunta Tiona. Esse é o símbolo do nosso time, a Trifecta, Velf informa enquanto eles começam a subir as escadas. Nossa, queria que meu time tivesse um desses. Ela reclama. Vocês não têm exatamente uma equipe. Vocês são apenas os executivos do Loki, lembra? Ah, certo. Acho que estou tão acostumada com as mesmas poucas pessoas em reuniões nos últimos anos, que não parece que somos o topo de uma grande família. Não ganhamos um novo aventureiro de primeira classe há anos. Ela relembra enquanto eles voltam para o topo do Planalto. Bem, espero que você esteja gostando da mudança de ritmo que trazemos. Sim, vocês são muito legais, definitivamente muito mais intensos que minha família. Acho que é assim que vocês devem ser quando tem menos pessoas, hein? Sim, mas é por isso que o temos, ele compensa muito bem os nossos números, certo? Sim, entendo porque você o chama de garoto milagroso. Capítulo 96.
Parado na beira do acampamento, Yang segura a espada de Udiaos com as duas mãos enquanto ele a superaquece, fazendo com que a arma se comprima e encolha enquanto brilha em brasa. A enorme espada de 30 pés racha e se deforma em uma espécie de haste preta deformada. Não é mais reconhecível como a arma do rei. Droga, encolheu tanto que podemos conseguir 50 lingotes se tivermos sorte. Velf diz enquanto se aproxima de Yang. Evitei quebrá-lo na luta para coletar o máximo possível, mas isso é muito menos do que eu esperava. Yang franze a testa para o item entre eles. Faz sentido que não haja muito quando comprimido. Honestamente, esse material faz armas de grau superior, afinal. É o que dá às nossas armas propriedades de defesa tão altas, além das propriedades Durandal. Você quer fazer lingotes agora ou? Sim, vamos acabar logo com isso. Velf começa a preparar suas ferramentas. Se eu soubesse que ficaria tão pequeno depois de fazermos os lingotes, eu poderia ter pegado mais caixas para fim. Então ele definitivamente teria enviado as princesas conosco, e você provavelmente estaria lutando contra Ais no minuto em que chegássemos a esta zona segura. Brinca Velf enquanto martela o material. Nem me lembre. Tenho que admitir que estou curioso sobre o quão bem eu me saio contra eles, mas eu prefiro muito mais ter Tiona por perto. Ela fala muito, mas pelo menos ela se encaixa bem conosco. Ele dá de ombros. E eu vou trabalhar em Urga amanhã, então é isso. Novas armas são sempre bem-vindas. Velf enquanto forma outro lingote. Caramba, vocês ferreiros são muito fáceis. Vou ajudar as meninas a se limparem. Isso vai demorar muito? Eu termino quando eles terminarem, então podemos relaxar. Velf diz enquanto muda todo o seu foco para seu trabalho, os cristais no teto já começando a escurecer. Caminhando em direção à barraca de Tali, que ela dividirá com Tiona por um tempo, Yang vê as duas mulheres enroladas em toalhas segurando seus sabonetes e outros produtos. Pronta, ele pergunta casualmente. Tali assente em resposta enquanto Tiona parece um pouco confusa, decidindo apenas seguir em frente. Descendo os grandes degraus em direção à floresta abaixo, eles encontram um pequeno riacho, uma piscina rasa no fundo de uma pequena cachoeira, perfeita para eles se lavarem. Só grite quando terminar. Yang diz enquanto pega um livro e caminha rio acima, pulando para o topo da pequena cachoeira e se afastando antes de mergulhar os pés na água enquanto lê seu livro. Ele está de guarda, que legal. Tiona sorri enquanto ambas começam a se despir. Ele realmente não se importa com isso. Ele está aqui porque eu pedi. A água na masmorra tende a ser fria. Eu não gosto disso. Tali casualmente entra na água. Apenas um passo atrás dela, Tiona entra na água também. Mas é assim mesmo. Suas palavras param abruptamente quando ela olha para a água ao redor de suas pernas. Yang funciona como um bom aquecedor de água. Vantagens de ter o garoto milagre na sua festa. Tali dá de ombros enquanto mergulha na água. Acima do local de banho, Yang está deitado de costas com os pés na água, o riacho borbulhando ao redor de suas pernas enquanto leva a água aquecida até Tali e Tiona. Seu livro erguido acima dele enquanto ele lê sobre a história deste mundo. Depois que todos se limparam, os quatro se encontraram no meio do acampamento no Planalto, todos ainda enrolados em toalhas. Sem aviso, Yang bate o pé no chão. Uma onda de magia da terra balança o pilar enquanto uma piscina quadrada se forma diante deles, colocando a mão sobre ela. Uma torrente de água a enche imediatamente. Ao entrar, a água imediatamente começa a liberar nuvens de vapor. Uau, fonte termal! Tiona comemora enquanto deixa cair sua toalha e pula na água, espirrando em todo mundo no processo. A torre era para que você não precisasse ficar nua, Tiona. Tali murmura enquanto Yang lhe passa uma garrafa de vinho. Não há nada de errado em deixar tudo arejar. A Amazona se levanta e estufa o peito, exibindo seu corpo orgulhosamente. Os dois homens a olham de cima a baixo. O rosto de Velf fica levemente vermelho, enquanto ele rapidamente olha para a água fumegante e agradecida. Yang não parece se importar, porém, para sua decepção, ela planejava provocá-lo. Sente-se já, você está estragando a vista, ele comenta casualmente. Ele estava de frente para a floresta enquanto ela estava de costas para a zona segura. Você não sabe que deveria se apaixonar pelos meus encantos femininos? É rude não fazer isso. Ela tenta ao máximo para arrancar uma resposta dele. Não sei, ele tende a preferir mulheres mais sutis. Tali se junta à provocação. Ou pessoas que não têm o porte de meninos de 10 anos. Yang dá de ombros enquanto tira uma caixa de biscoitos do armário. Ei, a garota choraminga. Ele está te fazendo um favor de qualquer forma. Se ele cair no seu charme feminino, a namorada dele pode perder a cabeça e te matar. Brinca Velf. Namorada? Isso chama a atenção de Tiona. Não é namorada. Yang retruca, lançando um olhar irritado para Velf. Como você quiser, garoto milagre. Boa sorte lidando com essa bagunça. Tali ri enquanto leva a garrafa aos lábios. Yang passa silenciosamente uma garrafa de saquê pela superfície da água para Velf antes de seu olhar se voltar para Tiona, como se esperasse que ela falasse. O que? Quer uma bebida? Um lanche? Tenho muita coisa guardada, então não seja tímido. Um chocolate? Ela pergunta, um pouco hesitante. Levantando a mão, Yang pega uma grande barra de chocolate e joga para ela. A melhor mágica de todas, ela lhe dá um sorriso deslumbrante enquanto abre a barra de chocolate. Após alguns minutos de silêncio pacífico, principalmente porque Tiona estava ocupada mastigando, Yang quebra o silêncio. Então, Udiaos. Ele pergunta, duas palavras simples, mas sua equipe sabia o que ele queria dizer. Você decidiu usar força bruta, presumo que para testar seus limites, mas era a nova habilidade? Pergunta Tali, sempre rápida nas deduções. Ambos, lutar é bom, é muito mais fácil de controlar quando o inimigo é o suficiente para me fazer suar bastante. Lutar contra monstros mais fracos e deixá-lo disparar não funciona tão bem. E você estava evitando quebrar a espada intencionalmente, então seu controle é muito bom, mas não achei que você fosse tão assustador. Comenta Velf enquanto lança um olhar para Yang como se estivesse tentando ver o quão poderoso seu amigo era.
No momento em que comecei a tentar de verdade, ele desmoronou, foi decepcionante. Acho que terminamos com esses andares. De agora em diante, só vamos operar mais fundo do que essa zona segura, decide Yang, sabendo que eles confiam em seu julgamento sobre esses assuntos. O Diaos. Tiona diz, dando a todos olhares cautelosos enquanto todos se voltam para ela, eu estava pronta para pular e puxar vocês para longe quando ele saiu, mas seus amigos nem sequer tinham suas armas em punho, eu pensei que eles não se importassem, mas você realmente venceu, e tão facilmente também. Geralmente são necessários 30 de nossos membros em uma grande luta para derrubá-lo com segurança, mas você fez isso sozinha. Se você se juntar a nós, podemos definitivamente alcançar os andares da fronteira da masmorra. Ela defende seu caso. Todos lhe lançam olhares entediados, como se ela tivesse dito a coisa mais idiota do mundo. Eles sabiam que ela estava certa, é claro. Ela sabia que estava certa, mas eles simplesmente não se importavam. Isso nunca vai acontecer, nosso pequeno sistema só funciona com, no melhor, 5 pessoas. Desculpe, mas não podemos fazer grandes festas além disso, seria uma droga ter que mudar o nome e tudo mais, trifecta meio que cresceu em nós, diz Yang com um tom brincalhão. Você sabe que Fi não hesitará em aceitar você se você quiser, certo? Claro, mas no ritmo atual, seu time vai tentar nos alcançar e ele lhe dá um sorriso convencido. Você pode, por favor, não provocar a concorrência. Tali geme enquanto toma outro gole de vinho. Mas como não provoque meus futuros clientes. Velf acrescenta. Tanto faz. Como foi a viagem para vocês, os brinquedos novos funcionando como esperado? Yang pergunta enquanto Tiona apenas resmunga baixinho para si mesma. Sim, minha espada transformou esses andares de desafiadores em quase chatos. Eles foram feitos para que pudéssemos avançar para níveis mais altos, mas acho que exagerei. Velf confessa. Eu nem fui empurrada ainda, esses andares só têm um desafio real e você conseguiu lidar com isso para pegar a espada Tali e dar de ombros. Que bom que estamos todos de acordo. Para não ficarmos estagnados, vamos descer até o andar 50 e depois voltaremos ao andar 49 para ver do que realmente somos feitos. Andar 49? Yang, você não pode estar falando sério. Tali é a primeira a perceber o que ele está pensando. Sim, lidaremos com Balor e depois passaremos por esses andares chatos. Os níveis profundos devem ser um bom campo de treinamento para nós. Se ficarmos aqui por muito tempo com nossas novas armas, nosso crescimento será prejudicado. Espera, o quê? O que você quer dizer? Tiona questiona, sem conseguir ler bem as linhas, simplesmente porque ela não sabe o que eles sabem. Não se preocupe. O que você pode nos dizer sobre Balor? Quero que isso seja feito e que voltemos ao andar 50 antes que as forças principais cheguem, pergunta Yang, como se fosse a coisa mais casual do mundo. Eu nunca lutei com ele. Finn diz que é impossível lutar com ele sem que alguns dos nossos membros mais fortes se machuquem ou percam 1 ou 2 apoiadores. E como Balor fica no final do andar 49, longe da rota principal pelo andar, ele é completamente opcional. Então você pode simplesmente passar por ele e voltar quando estiver mais forte. Velf conclui ao perceber o que eles planejaram. Sim, ele nunca se move e sua sala funciona como uma zona segura se as informações da guilda ainda forem confiáveis. Aquela sala do chefe não gera nada quando ele não está nela e assusta outros monstros. Se lançarmos uma ofensiva, não precisamos nos preocupar em ficar de olho em nossas costas, e se o pior acontecer, podemos simplesmente ir embora, já que ele nunca sai daquela arena, Tali os informa. Isso é bom. Mas vamos ver como nos saímos no caminho para o andar 50 antes de desafiarmos um chefe de ataque de nível 7. Não tivemos nenhum ferimento real e apenas uma das shuriken de Tali foi usada, principalmente para testar como funciona. Acho que ficaremos bem, já que ainda tem alguns truques que posso usar se precisarmos de mais poder, Velf? Yang passa a conversa para o ferreiro deles. Posso fazer todos os nossos reparos em um dia. Urga levará pelo menos 3 dias, então se quisermos Tiona com força total para nos apoiar em Balor, supondo que cheguemos em um bom tempo, isso nos dará alguns dias para terminar antes que todos os outros cheguem aqui e nos ataquem. Ele os informa. Quantas shuriken de gelo você tem? Ele pergunta a Tali. Pelo menos 2 dúzias, por quê? Balor é um ser de força, fogo e relâmpago. A maioria das nossas coisas não vai funcionar para ele, então em termos de magia será gelo e água mais o controle de chamas de Velf, mas mesmo isso é limitado contra inimigos que superam você, certo? Sim, não consigo controlar as chamas de alguém como você, apenas coloco meu escudo térmico e espero pelo melhor, admite Velf. Acho que podemos fazer isso, Tiona não vai se envolver de jeito nenhum, no entanto, vou esconder os materiais no andar 50 para que você não tenha motivo para isso. Esta é a nossa aventura, lembre-se disso, por favor, ele diz à Amazona, sua voz firme, mas ainda gentil. Ela concorda, relutante, mas entendendo o que ele quer dizer. Tudo bem, mais alguma coisa? Ele pergunta ao grupo. Informei Tsubaki sobre nossa viagem até aqui, eles partiram algumas horas atrás, não muito depois de chegarmos aqui. Devemos ter aproximadamente uma semana antes que eles cheguem ao andar 50, acrescenta Tali. Tudo bem, ter reforços em uma semana é bom, ainda temos trabalho a fazer antes que eles cheguem, então descanse bem enquanto estivermos aqui, diz Yang enquanto pega uma garrafa de suco de laranja e toma um gole. Mais tarde naquela noite, quando todos retornaram às suas tendas, Yang e Velf estavam dormindo profundamente. As escadas para o local de acampamento foram removidas e muros erguidos ao redor da borda, fortes o suficiente para manter os monstros fora e altos o suficiente para causar barulho se forem quebrados. Não que fosse fácil se esgueirar em 3 níveis 5 de qualquer maneira. Acampar com vocês é muito divertido, diz Tiona calmamente deitada em seu saco de dormir ao lado de Tali na barraca. O quê? É bem menos, sei lá, abafado.
É mais livre, se é que isso faz sentido. Ninguém me dá ordens e nos movemos muito mais rápido. Não ter que carregar coisas também é divertido. E água morna para tomar banho, Tiona elabora, com um grande sorriso no rosto enquanto puxa as cobertas sobre a cabeça. Sim, honestamente, eu fui meio mimada. Odeio admitir, mas ter Yang por perto me acostumou a ficar confortável quando estamos trabalhando, Tali admite suavemente. Eu realmente queria que vocês se juntassem a nós, mas entendo que vocês têm seus próprios motivos. Obrigado por não insistir. Sem problemas, sabe, você não é tão assustadora quanto eu esperava. Tiona murmura enquanto puxa as cobertas para baixo para dar uma olhada de soslaio para Tali. O que? Depois de um momento tenso, Tiona explica. Riveria me disse que você é um assassino, algo assim, pelo menos. Eu mato muitas pessoas e roubo muitas coisas, mas isso é só um trabalho. Você pode matar pessoas e ainda ser legal, você deveria saber disso. Você é da família Kali, afinal. Tali diz com um pequeno sorriso. Acho que não deveria ficar surpreso que você saiba disso, de alguma forma. É meu trabalho. Yang é uma raça diferente quando se trata de aventuras. Meu papel na equipe é fornecer uma mão orientadora e cuidar dele quando estamos lidando com pessoas. Ele ainda é grosseiro quando há pessoas envolvidas. Eu só garanto que todos que levantam espadas para nós morram, sem espadas nas nossas costas. Riveria estava certa, você é assustadora. Capítulo 97. Andar da masmorra 44. Então, mais alguém ficou decepcionado com esses caras ou só eu? Yang pergunta enquanto dá um soco no rosto de outra pedra flamejante. Ao entrar na sala final deste andar, dezenas de monstros de pedra de 3,6 metros de altura irromperam das paredes de pedra. Os andares recentes haviam regredido à monotonia de se tornar um sistema de cavernas, no entanto, quanto mais fundo eles ficavam, mais quente a temperatura subia, e agora eles finalmente viam uma pista do porquê disso. As pedras flamejantes eram monstros altos em forma humanoide com um buraco onde teriam um rosto, rocha derretida saindo do buraco do rosto, bem como buracos menores formados aleatoriamente ao redor do corpo conforme apareciam. Criaturas perigosas que aparentemente foram fortalecidas quando a masmorra mudou. Não somos todos à prova de lava ou algo assim. Tali diz enquanto corta um monstro ao meio. Estamos lutando contra esses caras por 2 andares. Estou com Yang nessa, acrescenta Tiona. Ela já havia coletado alguns núcleos de pedra flamejante para uma missão que sua família aceitou. O plano deles é chegar à zona segura, então Finn despacharia equipes para completar as missões nesses andares. Com Yang ao seu lado, no entanto, ela decidiu pedir a ele uma mão para salvar a viagem de seus amigos. Ele não viu nenhuma razão para recusar a garota. Enquanto uma onda de magma é expelida em direção a Velf, ele balança sua espada e envia um arco afiado de chamas para a frente. As chamas vermelho-sangue dividem o magma e bisetam uma coluna de pedras flamejante, dando a ele mais espaço para se movimentar. Com um chute voador, Tiona lança um dos monstros para trás, derrubando mais uma dúzia enquanto ele é arremessado pela sala. Eles já estavam lutando há algumas horas, desde que entraram no andar 40. Yang insistiu que eles desafiassem o máximo de salas possível antes de chegarem à zona segura. Ele considerou necessário treinar adequadamente ao entrar em novos andares. Nenhum deles havia enfrentado um desafio real ainda, pois estavam todos lutando juntos, não era mais apenas Velf e Tali. Não se tratava de desafiar a si mesmos, era sobre se mover rapidamente por este andar enquanto vivenciava o máximo possível de seus monstros. Com vigor implacável, eles limparam a sala, deixando monstros destruídos em seu rastro enquanto ignoravam os cristais e itens derrubados. De qualquer forma, eles estavam indo para andares mais profundos. É quando eles entram no 46º andar que as coisas mudam. A família Freya tinha sido encarregada de checar mapas e dados da guilda até o andar 50 em sua última expedição. O calor crescente nesses andares era novo e relatado em suas informações, assim como os rios de rochas derretidas que podem ser encontrados deste andar em diante até o andar 49. O layout da masmorra não havia mudado, mas o perigo do próprio ambiente aumentava quanto mais fundo você ia a partir deste ponto em diante. O calor não os incomodava simplesmente por causa de suas habilidades ou equipamentos emprestados no caso de Tiona, pois ela ainda estava usando a capa de Yang. Saltando sobre um pequeno riacho de lava, eles continuaram avançando mais profundamente no chão, até que um monstro familiar, porém diferente, apareceu. Mais alguém quer ter um como animal de estimação? Yang pergunta, recebendo olhares furiosos de todos no grupo. Você pode, por favor, parar de tentar acariciar monstros? Tali resmunga enquanto assume uma posição de luta. Não. Ao entrarem na sala, dezenas de variantes do andar 46 dos pequenos monstros do andar 13, os cães do inferno, os detectaram imediatamente. Os pequenos filhotes do andar 13 que atiravam bolas de fogo de suas bocas eram realmente bebês comparados aos monstros que agora estavam diante deles. Com 1,5 metros de altura até o ombro e 3,6 metros de comprimento, sem contar suas caudas reconhecidamente fofas. Seu pelo preto tinha listras esparsas de laranja, já que os lobos enormes ocasionalmente tinham fios de chamas dançando em seus corpos. Bem, sim, eu sei, responde o ferreiro. À medida que o bando de monstros avança, alguns deles abrem a boca e bolas de fogo familiares são formadas dentro deles enquanto se preparam para atirar. Vai ó! Enquanto ele lançava seu feitiço, os monstros fecharam suas bocas, consumindo as bolas de fogo. Seus pelos pretos começaram a queimar, mudando de listras esparsas de vermelho para vermelho completo e pelos flamejantes por todo o corpo. Fogo, ele completa seu canto. As chamas em seus corpos desaparecem imediatamente enquanto os monstros desabam como se suas pernas tivessem sido chutadas para fora de seus pés, suas cabeças batendo no chão duro. Segundos depois, eles imediatamente se levantam. As chamas se apagaram, mas estão mais furiosos do que antes.
Você os irritou, muito obrigado, brinca Tiona enquanto todos correm para cima dos monstros. Retirando sua espada grande do estoque, Yang não usa nenhuma magia para essa luta, optando por lutar ao lado de Tiona enquanto ambos cortam seu caminho através dos monstros com facilidade. À medida que eles atravessam câmara após câmara de monstros, eles acabam sendo atacados. Enquanto 6 cães do inferno lançavam jatos de fogo em seu grupo, para seu aborrecimento, todos decidiram se esconder, pulando atrás das costas de Yang. Seu idiota, é tudo o que ele consegue dizer antes que o jato de fogo o atinja. Enquanto a poeira e a fumaça se dissipam, Yang fica de pé com uma expressão irritada. Não pelo ataque, pois ele mal sentiu, mas pelo fato de que todos decidiram usá-lo como escudo. Todos eles voltam à ação, dividindo os monstros com suas armas, acelerando o ritmo conforme o chão gera mais e mais monstros conforme eles avançam. Piso 49. Uau, foi tudo que Yang conseguiu dizer. Olhando para a sala absolutamente enorme à frente deles, havia pelo menos uma centena de Formoire, monstros humanoides com cabeça de cabra, muito parecidos com uma versão cabra de um minotauro. Sim, eles são as espécies de monstros mais famosas, eles se reúnem e correm por todos esses andares. Os rebanhos no 51º andar são ainda maiores e provavelmente causarão problemas para nós na zona segura, explica Tiona, que tem mais experiência nesses andares, já que ninguém mais neste grupo chegou tão longe antes. Sugestões? Pergunta Yang. Eles não são fortes se atacarem assim, e eu não estou afim de uma maratona de destruição de fracos, apenas queime os Tali e dá de ombros enquanto se apoia em sua lança. Essas coisas nunca são divertidas, então é isso. Faça aquilo que você fez contra os Udiaos. Tiona grita enquanto salta no lugar ao se lembrar da luta emocionante. Não, eu não sou a única artilharia que temos, Velf, pratique um pouco. Ele comanda, recebendo um olhar surpreso de Velf. São muitos monstros, mas sim, vou tentar. O ferreiro diz, sem saber quanta magia ainda lhe resta. Enquanto ele caminha silenciosamente para frente, com as 2 mãos no punho da espada, a magia começa a fluir para as lâminas. Uma forte explosão foi ouvida atrás dele. Com a ajuda da magia do vento, Yang estalou os dedos e destruiu o ar, chamando a atenção de todos os monstros. Imediatamente eles começam a correr em direção aos aventureiros. Essa é sua motivação. Agora vá em frente, ele dá um sorriso malicioso para Velf. À medida que a magia continua a crescer, em vez de apenas as paredes internas, todo o Mska fica vermelho sangue, ondas de calor pulsam do item. A pedra abaixo de Velf fica quente a ponto de brilhar enquanto a carne em suas mãos começa a carbonizar e queimar. Com um movimento rápido, Yang puxa Tiona para seu lado, segurando-a e protegendo-a das ondas de calor. Velf grita enquanto desfere um enorme golpe horizontal. Uma onda de chamas vermelho-sangue cai em cascata pelo campo de batalha. Os monstros mal conseguem soltar um grito de dor antes de serem silenciados. O interior de pedra da câmara fica completamente vermelho quente bem dentro do túnel para a outra sala. Velf derruba Mska enquanto se inclina, ofegando pesadamente enquanto olha para suas mãos queimadas. Esse é o meu limite. Acho que minhas mãos não sobreviveriam se eu fizesse isso com força total. Ele murmura enquanto observa o sangue cair de suas mãos. Como está sua magia? Tali pergunta enquanto despeja uma poção em suas mãos. Estou bem, não estava satisfeito antes daquele ataque, mas evitei a mente baixa, explica ele. Caminhando até ele, Yang pega Mska, deixando sua curiosidade tomar conta dele, ele canaliza um pouco de magia para a espada. Diante dos olhos de todos, as 2 paredes de cor vermelho-sangue no interior das lâminas desaparecem, mudando para um azul brilhante como o fogo de Yang. Uau, não sabia que era possível fazer isso. Velf murmura enquanto olha mais de perto. Parece que está me afastando. Como se eu pudesse usá-lo se quisesse, mas não sou sua primeira escolha, diz Yang enquanto o devolve a Velf. O azul imediatamente volta a ficar vermelho ao chegar em suas mãos. Ele foi feito para amplificar o sangue croso. Você preenche as condições para usá-lo, mas ele não foi feito exatamente para você, ele explica dando de ombros. Isso é bem épico. Isso explica porque seus ataques de nível 4 são tão intensos, hein? Não pense que você é a melhor pessoa para julgar isso, brinca Velf enquanto eles começam a caminhar em direção à saída, pisando na pedra vermelha em brasa como se ela não fosse nada. Ei! Tiona grita atrás deles. Virando-se, a trifecta vê a jovem amazona olhando para o chão vermelho quente com apreensão. Por um momento elas ficam confusas sobre qual é o problema, então elas se lembram. Ela está descalça. Entrando na zona segura do 50º andar, Tali e Velf caminharam alguns passos à frente de Yang. Este último ainda carregava Tiona nas costas. A garota decidiu adormecer enquanto ele a carregava pelo 49º andar, para seu aborrecimento. Mas ela não tinha peso considerando suas estatísticas, então ele simplesmente a deixou em paz. Ei, panquecas, ele cutuca a cabeça dela com a dele. Pescando algumas vezes, ela endireita as costas e estica os braços, ainda grogue. Chegamos, ele informa, seguindo Tali enquanto ela encontra um bom local para acampar. Por fim, chegando a um local não muito longe da entrada do andar 51, Yang ergue outro platô para eles usarem como local de acampamento. Mais tarde naquela noite, depois que todos se limparam e comeram, as barracas foram montadas e as escadas foram removidas para que os monstros não pudessem caminhar facilmente até o acampamento. Yang se aproximou de Tiona. Ei, Tiona! Ele acenou para ela enquanto caminhava. Ela estava atualmente parada na beira do planalto olhando para a floresta abaixo. Felizmente todas as zonas seguras eram essencialmente as mesmas. Ei, precisa de alguma coisa? Vou voar um pouco para ver se alguma coisa chama minha atenção. Quer se juntar a mim? Sim. Ela responde, com os olhos arregalados diante da perspectiva de voar. Num instante, ele pegou a menininha no colo como uma princesa e disparou no ar. Uau!
Se você acha que isso é algo, deveria ver como é voar sobre Orario. Voar sob o céu aberto é uma sensação totalmente diferente. Ele reflete, voar na superfície realmente era uma sensação completamente diferente. Sim, aposto que você é tão livre, seus olhos estão fixos na floresta bem abaixo deles. É esse o ponto. Magia é tudo o que sua alma deseja, certo? Acho que eu queria viver livre e seguro, superar qualquer coisa no meu caminho. Então consegui isso, ele diz enquanto segura no lugar. O lago abaixo deles refletindo os cristais no teto para criar uma imagem muito bonita. Ei, você está tentando me encantar desse jeito? Um voo ao luar? Tiona provoca, recebendo uma sobrancelha levantada de Yang. Você é bonitinha, mas eu já tenho problemas suficientes com mulheres. Só imaginei que você gostaria de voar por aí, ele dá de ombros. Oh. Ela grita, quase um sussurro. Isso chama a atenção de Yang. Espera aí, você está fazendo beicinho? Não, ela se recusa a encará-lo. Isso é adorável, ele solta uma risada profunda. Não é que eu goste de você ou algo assim, mas, tipo, como é que todos os caras me ignoram? Ela admite calmamente. Quem se importa com o que as pessoas pensam? Você não precisa que todos gostem de você, só um. Ele vai aparecer eventualmente, e você está no nível 5, então vai sobreviver a maioria das pessoas que o ignoram de qualquer maneira, ele responde casualmente. Isso é muito gentil da sua parte dizer. Sim, mas lembre-se de com quem você está falando. Relacionamentos não são meu forte, ele começa a levá-los de volta ao platô. Momentos depois, eles pousam suavemente no acampamento. Descanse um pouco, sairemos assim que Velf terminar os reparos necessários, diz Yang enquanto entra em sua barraca. Tiona não consegue deixar de olhar para sua figura se afastando enquanto ele entra na tenda. E se ele nunca recuperasse suas memórias? E se Orcus nunca tivesse lançado o desafio? Ele teria se tornado parte de sua família, parte de sua equipe. Ter alguém que não a provocasse ou entrasse em suas travessuras habituais com todo aquele poder tornaria a vida muito mais fácil. E ele era fácil de conversar. Mas a curiosidade deles voltou a mordê-los. É óbvio até para ela que ele não confia totalmente em sua família. E ela nem consegue ficar brava porque se ela estivesse na posição dele com todo esse poder, ela estaria causando problemas para todos com a fauna Loki em suas costas. Na tenda, enquanto Yang se deita, Velf lhe entrega o frasco de status dedo duro, guarda-o com cuidado e puxa o saco de dormir sobre a cabeça enquanto se prepara para dormir. Eu ganhei tempo suficiente para vocês? Sim, fomos atualizados enquanto você estava no seu voo ao luar. Velf não consegue deixar de provocá-lo. Nem comece, eu já tenho uma mulher que não quero. Não preciso de mais, Yang resmunga em resposta. Quais são seus planos para isso? Você já tinha pensado nisso antes de virmos para cá? Isso é um problema para quando voltarmos para Babel. Yang e Velf imediatamente se senta na cama. Você pelo menos disse a ela que ficaríamos fora por algumas semanas? Eu sou uma aventura. Ela deveria saber que é assim que vai ser. Eu mencionei que ficaria na masmorra por um tempo de qualquer maneira, ele preguiçosamente admite. Cara, seu pau vai te matar. Você não sabe que deusas podem ser mesquinhas. Capítulo 98. A caminhada pelo 49º andar foi tranquila. No momento em que o grupo de Yang começou a seguir a rota em direção ao quarto de Balor, os monstros se tornaram cada vez mais escassos. Todos os monstros estavam se afastando da sala do chefe como se fossem indignos de ficar na presença do rei. Eles passaram o último dia descansando e afiando suas armas. Eles planejaram o melhor que puderam a partir dos documentos que a guilda tinha. Balor não tinha sido morto desde que as famílias Zeus e Hera foram destruídas. O risco era simplesmente muito alto. Loki e as famílias Freya poderiam fazer isso se quisessem. Inferno. Oktar conseguiu matar quase tudo sozinho antes de ter que recuar. Mas o risco era muito alto mesmo assim, e considerando como esses andares foram afetados pela mudança da masmorra, todos estavam dispostos a apostar que o quarto de Balor também era diferente. 3 dias de planejamento e preparação, todos os itens mágicos de Tali eram azul claros, todos gelo. Ela tinha uma espada longa branca nas costas, assim como Velf tinha uma nas suas elementos gelo, tudo que Velf conseguiu fazer durante o tempo que eles tinham. O próprio Velf estaria jogando na defesa para complementar a utilidade de Tali durante essa luta. Sua espada seria tão inútil quanto as chamas de Yang. Balor era completamente imune a fogo e relâmpagos, e resistente a toda magia. Velf estava com azar da porra. Ele estava atualmente empunhando a espada larga que ele fez para Yang praticar, uma arma de primeira classe por si só, mas mesmo assim ela empalidece comparada a todas as suas armas principais. Sua própria espada mágica inquebrável ainda estava em suas costas com a espada mágica de gelo inclinada sobre ela. Ela tinha seu papel a desempenhar. Caminhando cada vez mais em direção à sala, Tiona derruba tudo que encontra pela frente com seu urga consertado, sem custos e mais rápido do que conseguiria na superfície, graças à ausência de filas para esperar. Yang estava com o casaco de volta, utilizando seu equipamento ao máximo. Eles não podiam correr riscos nessa batalha. Tiona estava suando com o calor da área enquanto eles dobravam a esquina para a sala do chefe. Com rostos sombrios e mentes focadas, essa era a expressão mais séria que eles tinham desde que entraram na masmorra. Até então isso não tinha sido um desafio real. Esse era o passo final para ultrapassar as outras equipes de expedição. Mais uma vez, o plano. A voz de Yang era autoritária, um forte contraste com a energia normalmente despreocupada que ele tinha. Estou na defensiva. Uso minha espada para dissipar o calor e lidar com monstros menores, Velf confirma com um aceno de cabeça. Tenho que atrasá-lo e imobilizá-lo ou desarmá-lo, continua Tali. Eu deveria ficar aqui em cima e não me envolver, não importa o que aconteça, o que eu acho estúpido. Tiona resmunga. Todos nós temos nosso papel a desempenhar, lembre-se de desarmar os raios primeiro, então isso nos dá mais liberdade depois, já que somos melhores contra o fogo. Deixe-me assumir a posição de vanguarda, eu posso lidar melhor com grandes golpes, Tali. Perfurar o cristal o mais rápido que puder, eu me lembro, ela lhe dá um sorriso confiante.
Ótimo, não podemos nos dar ao luxo de prolongar essa luta. Ele está pelo menos 2 níveis acima de nós. É meio arrogante se precipitar desse jeito, mas acho que podemos conseguir. Yang os tranquiliza. Bem, você é o garoto milagre. Vamos fazer um milagre, brinca Velf. Yang caminha até uma parede segura, longe da saliência que dá acesso à sala do chefe. Abaixando-se, ele retira uma dúzia de elixires de seu estoque, bem como algumas poções regulares. Só por precaução, fique aqui em cima, entendeu, Tiona? Entendi. Vá chutar a bunda do Balor. Eles têm sua própria líder de torcida. Dando-lhe um pequeno sorriso, Yang caminha até sua equipe na borda. Parados entre Velf e Tali, todos olham para a enorme sala do chefe. Quase 100 pés abaixo deles, em uma caverna cilíndrica enorme, Balor está sentado em um trono de pedra de verdade. Isso não estava nas informações da guilda. As próprias paredes da sala irradiavam calor, diferente de tudo que eles já tinham sentido na masmorra antes. Ficou claro que esse era o calor que permeava todos os andares anteriores. Como se a porta tivesse uma barreira invisível, no momento em que Yang estendeu a mão e sentiu dentro do quarto, ele soube que o calor ali era diferente, mágico. Não atrapalharia muito Velf, mas Tali não pode lutar aqui tanto quanto eles puderam, e Tiona provavelmente não conseguiria entrar nem pela metade desse tempo. Estamos em um cronômetro aqui, no momento em que pousarmos eu vou dar o pontapé inicial. Ele respira fundo, sua roda elemental dispara imediatamente. Uma névoa branca e fria forma o círculo em suas costas. Vamos, ele pega a mão de Tali. Enquanto ela respira fundo e fecha os olhos, ele pula para dentro do quarto, guiando-a pela queda de 30 metros para que ela não tenha que realmente passar por isso. Ao ouvir o som de pés quebrando pedras, Velf pousa ao lado dele. Abrindo os olhos, Tali leva um segundo para olhar ao redor. As paredes de pedra estavam levemente vermelhas devido ao calor que liberavam, o que definitivamente não era normal. Como se seu sangue estivesse começando a ferver, um rubor extremo se espalhou por todo seu corpo. Velf ficou levemente corado, cortesia de sua afinidade com o fogo. Ativando sua armadura de mago, manoplas brilhando com o branco pálido de sua magia, uma névoa fria se acumula no corpo de Yang. Tali brande sua lança, pronta para o combate. Velf segura sua espada larga enquanto se prepara para enfrentar Balor. Enquanto todos avançam, o rei se levanta. As chamas nele diminuem para revelar o que só pode ser uma forma dada por um demônio. Com 10 metros de altura, uma figura imponente de pele vermelha, corpo humanoide com 2 asas de morcego de preto escuro, coriáceas como elas vêm. A cabeça de uma cabra com um olho no meio é o chamariz principal, até que ele invoca suas armas. Erguendo-se do chão vem 2 espadas longas na mão direita, a espada se torna a encarnação do fogo, chamas laranja furiosas e aumentando o calor na sala. Na esquerda, um raio branco puro domina a lâmina, arqueando-se frequentemente em direção ao chão. O monstro resmunga enquanto eles correm pelos campos de futebol da distância entre eles. Do meio da sala, eles atacam o chefe. Vendo os intrusos atacando, Balor levanta sua espada longa flamejante bem alto, antes de golpear violentamente para baixo. O chão treme quando um pilar de chamas avança diretamente em direção a eles, mais massivo do que qualquer coisa que eles já enfrentaram antes. Dividam. Yang grita, Velf imediatamente corre para a esquerda, o lado da espada de fogo. Tali e Yang correm para a direita, focando na espada de relâmpago. Sentindo o calor das chamas, Yang fica entre elas e Tali, usando sua magia de gelo para bloquear o máximo que pode apenas com sua presença fria. Construindo magia em suas mãos, eles chegam até o monstro. Correndo ao redor dele como se fossem formigas, Balor era mais rápido que eles. Manter o foco dividido era o objetivo deles, porque suas vidas dependiam disso. Velf se concentrou no grupo de monstros, pelo menos 50 Formoire rastejaram para fora do chão no momento em que Balor se levantou do trono. Ele era o rei daqueles monstros cabra, afinal, mas eles mal eram um problema, pois torrentes de chamas ou simples golpes os eliminariam facilmente. Cada golpe que eles dessem em Balor seria pago com juros. O monstro devastou o campo de batalha, cada golpe da espada de relâmpago foi evitado por pouco, pois eles se concentraram mais nessa arma. Cada ataque de chamas foi evitado ou dividido por um golpe de Velf. Eles foram forçados a cerrar os dentes enquanto seus corpos eram queimados. Yang continuou chutando Balor, tentando usar seu frio para causar dano ao monstro. Eles viram o progresso. Tali estava atingindo todos os pontos fracos, articulações, tendões, mas não conseguia alcançar o olho. E nada o estava atrasando. Você está pronto? Velf grita enquanto corre na frente de Yang, dividindo uma coluna de fogo que o homem não conseguiu desviar, pois estava no ar de um salto. As roupas do ferreiro já estavam queimando, suas mãos vermelhas e cruas, queimadas pelo calor de ter que lidar com tantos desses ataques. Seu pescoço e mandíbula inferior exibindo queimaduras sérias, eles não tiveram nenhum momento para tomar poções. Esta era uma verdadeira luta de chefe. É Tali. Vai, ela responde, com o rosto queimado do lado direito, quase irreconhecível, o olho inchado e queimado. Com uma intensa onda de força, Yang ataca a mão esquerda de Balor, a espada de relâmpago desce em sua direção enquanto Tali corre para o outro lado, avançando para o outro lado do campo de batalha. Com movimentos rápidos, ele evita por pouco a lâmina, enquanto o raio o atinge. Ele rende os dentes e suporta a dor sem emitir um som enquanto seu alvo se aproxima ainda mais. Balor levanta a espada flamejante para atacá-lo, apenas para uma enorme onda de chamas vermelhas atingir o monstro. As chamas de Velf eram tão inúteis quanto as de Yang, mas ainda bloqueavam a visão. No instante em que a visão do monstro foi obstruída pelas chamas vermelhas, Yang passou correndo pela espada e bateu as 2 palmas no pulso do monstro. No momento em que a luta começou, esse era o plano deles. Yang não conseguiu dar um único soco nos últimos 10 minutos. Tudo o que eles fizeram foi desviar e tentar acertar os pontos fracos de Balor. Eles poderiam lidar com suas chamas por mais doloroso que fosse, mas a espada de relâmpago era demais.
Suas mãos estavam acumulando energia mágica fria desde que ele ativou sua roda elemental. Incapaz de usar outros elementos, o calor da sala do chefe o ajudou a construir mais magia porque isso contrariava o congelamento que suas mãos estariam sentindo. Não que ele seria capaz de usar os nervos mortos que ele certamente teria neste ponto. Abrindo as mãos, ele as acerta no enorme pulso do monstro, erguendo-as enquanto salta no ar. Balor grita, cambaleando para trás de dor enquanto a magia fria supera seu calor natural. Mais da metade da magia de Yang foi colocada naquele ataque, e isso ficou evidente. O pulso esfriou antes de congelar, ficando preto e quebradiço. A descoloração se espalhou até o bíceps antes que o corpo do monstro reagisse. Saltando para longe, Yang só conseguiu sorrir, pois se sentia cansado. Ele precisava recuperar o fôlego. Era mais magia em um ataque do que ele já havia feito antes. Afinal, ele estava apenas no nível 5. Enquanto ele e Velf saltavam para trás o mais longe que podiam, um raio dourado passou voando por eles. O som de gelo quebrando podia ser ouvido antes de uma colisão forte. Balor gritou, uma dor imensa destruiu o corpo do monstro. Pedaços congelados do membro do monstro caem no chão com estrondos enquanto ele cambaleia para trás, olhando em choque para o membro desaparecido. Tali correu para a metade vazia do campo de batalha mais cedo para carregar sua magia, colocando sua força e magia em sua investida e sua lança. No momento em que o braço congelou, ela correu pelo campo de batalha e quebrou o braço, caindo em uma cratera atrás do monstro. Arg! Ela geme, seu corpo dolorido de usar tanta força. Felizmente, seu nível e novo equipamento amorteceram muito o golpe. Ela mal consegue se soltar da parede enquanto Balor balança a espada flamejante violentamente em sua cratera. Correndo com todas as suas forças, ela corre de volta para seu time. Olhando por cima do ombro para o calor crescente atrás dela, ela joga 3 shurikens mágicos. Torrentes de gelo impactam Balor, surpreendendo-o o suficiente para que ela escape de seu golpe e chegue até seu time. Você está bem? Ela pergunta a Yang, vendo-o ofegar pesadamente antes de tomar uma poção de mana. Preciso de 1 minuto. Ele responde fracamente entre goles. Ele não planeja nos dar uma. Velf diz enquanto dá um passo à frente, cravando sua espada inquebrável no chão e sacando a espada de gelo de suas costas, segurando-a com as 2 mãos. Merda, diz Tali enquanto se junta a ele com sua própria espada de gelo. Balor os considerou uma ameaça digna, pois incendiaram todo o seu corpo em chamas alaranjadas, e a pedra a seus pés derreteu a cada passo, criando pequenas poças de rocha líquida. Enquanto eles se reagrupavam e usavam poções, ele ergueu sua espada bem alto, acumulando mais e mais magia em sua espada longa flamejante enquanto a apontava para o céu. Vendo o que estava prestes a acontecer, Yang ativa sua roda elemental mais uma vez com uma névoa branca e fria em suas costas enquanto ele se posiciona entre Velf e Tali. Quando Balor abaixa sua espada, a lâmina atinge o chão, e uma onda de chamas quase derruba uma a outra na corrida para a trifecta. Um calor imenso derrete o chão enquanto o ataque se move pelo campo de batalha. Colocando ambas as palmas para frente, Yang despeja tudo o que pode para liberar ondas de magia congelante contra o ataque do chefe de nível 7. Velf balança a espada longa mágica, liberando um fluxo contínuo de gelo, comparável ao gelo mais forte de Riveria sozinho. Quando sua barragem de gelo começa, ele olha sua espada inquebrável no chão, pronto para uma troca rápida. Tali balança sua espada de gelo em conjunto com Velf, seu golpe com uma mão lhe permite lançar shuriken após shuriken continuamente para defendê-los. As ondas de fogo colidem contra o gelo, presas em um empate por apenas uma fração de segundo. A apenas 6 metros de seus rostos os ataques se chocam. O chefe não desiste enquanto suas costas estão contra a parede. Eles se prepararam para isso. Yang assumiu que qualquer arma que eles pegassem desencadearia um ataque de retaliação massivo do outro. Eles certamente morreriam se isso tivesse sido um raio em vez de fogo. Esse era o melhor cenário. Conforme o gelo ficava mais e mais escuro, as chamas também ficavam. Mas estava claro quem era o vencedor. As chamas engoliram o gelo com o último impulso. A torrente correu sobre a trifecta e subiu pela parede atrás deles, alcançando todo o caminho até o teto alto da sala. Capítulo 99. Tiona baixa as mãos enquanto começa a despejar uma poção em si mesma, curando as queimaduras que recebeu por pura proximidade. Ela teme imaginar como seria estar no campo de batalha. O choque ofuscante de fogo e gelo forçou-se a ir até o seu lugar fora do campo de batalha. Ela teve sorte que o escoamento não derreteu a pedra ao seu redor. Descalço na lava não é nada agradável, afinal. Olhando por cima da borda de sua cobertura, ela viu as consequências do ataque. Balor parecia estar recuperando o fôlego daquele ataque. Deve ter um tempo de recarga, ela pensou, o que não é incomum para grandes ataques de monstros. Seus olhos passam pela pedra derretida que compunha o campo de batalha. Até mesmo Balor estava atualmente com os tornozelos afundados na pedra. A arena foi devidamente destruída, tudo exceto por uma pequena ilha de pedra sólida, aquecida, mas ainda sólida. Com sua espada inquebrável perfurando o chão, Velf se ajoelhou com ambas as mãos queimadas até o punho da lâmina, a arma ainda em brasa por protegê-los do ataque. Partindo dele e alargando-se em forma de cone, a rocha não derreteu. Yang ajoelhou-se atrás dele, mãos até os ombros congeladas, cobertas de gelo por usar tanta magia de uma vez, ofegando pesadamente enquanto respirava desesperadamente e superficialmente. Tali ignorou seu rosto queimado, bem como a dor lancinante no lado esquerdo do corpo enquanto derramava um elixir em cada uma das mãos dele. Ela é mais do que treinada o suficiente para ignorar a dor e priorizar a cura de seu maior trunfo. Vocês estão bem? Yang se força a falar. Velf geme, arrancando sua carne do metal de sua arma, o som não passando despercebido por seus aliados enquanto suas mãos começam a derramar sangue. Ele rapidamente alcança sua bolsa em seu kimono para uma poção e começa a tratá-la. Estou bem, você ainda consegue usar as mãos? Tali pergunta a Yang com clara preocupação na voz.
Sim, vou ter que acabar com eles. Tenho magia suficiente para nos dar um ponto de apoio, então é só forçar a partir daí. Yang geme, forçando-se a ficar de pé. Peguei você, vamos terminar isso. Velf se levanta, guardando Mozoka e mais uma vez sacando a espada larga de adamantite. Vou abrir uma oportunidade, fazer valer a pena, Yang diz enquanto caminha na frente de Velf. Com um pisão, uma onda de frio atinge o chão líquido, não o suficiente para torná-lo sólido, mas o suficiente para que não afunde imediatamente. Um caminho direto para Balor. Rangendo os dentes mais uma vez, Yang respira fundo enquanto sente sua frequência cardíaca aumentar. Ele passou dias e dias praticando isso, agora era a hora de usar isso de verdade. Ele grita, marcas vermelhas familiares aparecendo por todo seu corpo, o caos fluindo em seu ser enquanto ele fixa seu olhar no Balor, não no Balor, apenas na coisa que está em seu caminho. Com uma velocidade nunca antes vista, ele avança, seus passos formando crateras na pedra quebradiça. A rocha líquida forma ondas que se chocam contra o campo de batalha enquanto ele ataca o Balor. Toda estratégia abandona sua mente enquanto seus desejos assumem o controle. Ganhar, sobreviver, superar, seus únicos pensamentos. O Balor se mantém firme. Por que não se manteria firme? Afinal, ferido ou não, ele é o monstro Rex de nível 7, o monstro mais forte dos primeiros 58 andares, um rei. Com cada balanço de sua espada, Yang soca a lâmina. Esse choque continua e continua. Toda vez que erra, ele acerta o corpo do monstro, que se curva diante de sua força, mas não cede um centímetro. Enquanto Velf e Tali bebem poções, correndo até Yang enquanto esperam a oportunidade, eles assistem à briga com olhares inabaláveis. Ele não estava vencendo de forma alguma, mas também não estava morrendo, pelo menos não sem lutar. Enquanto ele protelava por tempo suficiente, ambos começaram a carregar sua magia, em uma incrível demonstração de pura teimosia. Yang se recusou a ceder um centímetro. Seu desejo era tão grande que seu corpo, sua fauna, seu próprio espírito forçaram algo que ele vinha tentando fazer há semanas. Sua armadura de mago ganhou vida enquanto ele usava a marca do caos. Chamas azuis apareceram em seu corpo, consumindo rapidamente o pouco mana que ele tinha enquanto Balor erguia sua espada mais uma vez. Derramando cada gota de mana que tinha em sua armadura, ele condensa tudo em seu punho direito enquanto a espada desce em sua direção. Os ataques dele se chocam, o golpe de Balor foi muito mais fraco do que quando a batalha começou, fraco o suficiente para Yang aguentar. Ele podia sentir os ossos em seus braços estalando e se esticando, mas não quebrando. Uma prova de seu corpo mais forte e de nível mais alto. Seus atributos, habilidades e a marca do caos o tornavam uma unidade absoluta, e Balor estava prestes a perceber. Com um som ensurdecedor, a espada longa de Balor se estilhaça. Metal derretido é espalhado por todo o campo de batalha enquanto as chamas na lâmina explodem entre os dois oponentes. Balor não se machuca com a explosão, mas Yang não tem tanta sorte. Quando a explosão acontece, ele mal tem tempo de perceber o que está acontecendo antes de sentir a força e o calor tomarem conta de seu corpo. Ele consegue sentir o gosto do próprio sangue antes de sentir sua cabeça quicar no chão de pedra. Ele o joga como uma boneca de pano pela sala, saltando pela pedra como uma pedra em um lago. Ele vê Velf e Tali correndo por ele, seus olhos completamente focados no inimigo enquanto continuam preparando suas armas. Então tudo que ele vê é a parede distante se aproximando dele rápido demais para seu conforto. Enquanto Balor cambaleava para trás devido à explosão, não por causa das chamas, mas pela força da explosão. A rocha líquida a seus pés o fez perder o equilíbrio por apenas um momento. Tali e Velf já estavam sobre ele. Quando seu braço se agita impotentemente no ar, Velf é o primeiro a agir, pulando até o peito do monstro. Ele bate musca no peito do chefe, despejando toda a sua magia restante em sua espada. O calor no centro do peito de Balor se dissipa. Sua carne vermelha brilhante se torna quase um cinza doentio conforme o escudo de calor enfraquece. Conforme ele perde o controle de sua arma, seus olhos pesados. A última coisa que ele vê é Tali levantando sua lança bem alto. Com um golpe final, usando sua magia na lança e no braço, assim como fez contra Tiona, Tali salta e enfia a ponta de sua arma diretamente no centro do peito do chefe. A arma dourada brilhante desaparece na carne cinza enquanto o sangue jorra pelas aberturas em sua armadura. Seu braço direito inteiro, da ponta dos dedos até a clavícula, se estilhaça, ossos se projetando através da pele sob sua armadura. Mas ela nunca perde o controle. Ela grita, apertando o punho com mais força enquanto empurra a arma um pouco mais fundo, até que o barulho retumbante de estalo é ouvido através da câmara. Com um som alto e estilhaçante, Balor se transforma em pó azul enquanto Tali e Velf caem no chão fracamente, o cristal monstro caindo perto com sua lança, liberdade, ainda cravada nele. Tirando um elixir de sua bolsa, ela o engole rapidamente, tentando desesperadamente recuperar toda a resistência que puder. Conforme o líquido faz efeito, ela cai de costas, respirando fundo enquanto sua adrenalina diminui lentamente. Yang, Velf, seus chamados são respondidos com silêncio enquanto as palavras ecoam pela câmara. Depois de mais algumas respirações profundas, um forte impacto é ouvido atrás dela, antes que ela consiga se levantar para ver o que é. Isso foi incrível. Tiona comemora enquanto se aproxima de Tali com Yang já pendurado em seu ombro, completamente inconsciente. Você trouxe aqueles elixires por acaso? A pergunta de Tali é respondida por Tiona rapidamente lhe entregando um elixir aberto. Obrigado. Vocês realmente se recuperaram. Podemos sair daqui antes que você se cure. Meio quente Tiona aponta. Tali olha para a garota e percebe que ela está constantemente trocando de pé, pés descalços. É por isso que você precisa de botas Amazon, vamos lá. A caminhada de volta para a zona segura foi bem tranquila.
carregando Yang e Velf em seus ombros enquanto Tiona arrasta o chifre e o cristal de Balor atrás dela. Ambas as mulheres voltam para o acampamento evitando silenciosamente qualquer monstro que podem. Horas de caminhada lenta depois, eles se encontram de volta ao acampamento. As caixas da família Locke ainda estão onde as deixaram, as tendas estão desimpedidas no topo do planalto. Nenhum outro aventureiro deveria estar tão longe agora, de qualquer forma. Colocando Yang e Velf no chão, as meninas gentilmente os desnudam antes de despejar alguns elixires neles e enfaixá-los, deixando-os em sua tenda por um tempo enquanto Tali vai se limpar. Enquanto ela remove sua armadura, Tiona tem que ajudá-la a quebrar os ossos novamente enquanto ela derrama elixir sobre eles, garantindo que eles se reconectem corretamente. Durante todo o processo, Tiona não consegue deixar de olhar Tali de cima a baixo enquanto a mulher continua a desabotoar sua armadura. Você é bonitinha, mas não é meu tipo, garota, brinca Tali enquanto tira a camiseta, exibindo seu corpo musculoso. Não é bem assim, eu só estava pensando. Desembucha, ela despeja outro elixir por cima do ombro. Como vocês são tão fortes? E que magia foi essa que vocês usaram? A Amazona pergunta com certa apreensão, entendendo que aventureiros não gostam exatamente de compartilhar esse tipo de informação. Somos fortes para lutar por nossos objetivos, e minha magia me permite bater forte, quanto mais eu espero, mais forte eu bato, mas depois não consigo usá-la por um tempo. É só isso que você ganha, Tali dá de ombros enquanto se inspeciona para ver se há mais ferimentos. Uhul, é só que você matou Balor, 2 novos de nível 5 e 1 de nível 4. Matou um monstro Rex de nível 7, como eu posso não querer respostas? Tiona choraminga enquanto faz seu melhor beicinho. Uhul, tudo bem, só vou explicar isso uma vez, tudo bem. Não somos normais. 2. Nosso equipamento é muito melhor do que qualquer coisa que sua família tem em termos de armas. Não temos um mago tradicional para precisar de algo que compita com o cajado do 9 infernos, então isso não é um fator. 3. Temos Yang. Tenho certeza de que você ouviu socar a espada e quebrá-la, e sua magia anulou muitos dos problemas da luta, sem mencionar seu plano. Qual era o plano dele, afinal? Você nunca me contou tudo sobre ele. Com um suspiro, Tali decide revelar que não é como se Fi não fosse entender quando Tiona o preenche de alguma forma. Balor tem 2 armas, cada uma canalizando um elemento diferente. Todo o seu quarto esquenta e começa a esfriar imediatamente depois que ele morre por um tempo, lembra? Ah, sim. E nosso time é bom contra fogo, então removemos os raios dele primeiro. Por quê? Ela pergunta à Amazona. Por quê? Espera, por que não atacar a espada de fogo primeiro se você não precisa ter tanto medo dela? Exatamente meu processo de pensamento. É por isso que Yang lida com monstros e eu lido com pessoas. As mesmas regras não se aplicam. Ele imaginou que qualquer elemento que você remover faria o outro ficar mais forte, porque Balor não teria que dividir seu mana entre eles. Como somos bons em lidar com fogo, escolhemos fortalecer o elemento fogo. Ah, isso explica toda essa coisa de gelo. E você não usou nada até o fogo ficar mais forte, certo? Exatamente quando estávamos nos defendendo do ataque mais forte, Yang percebeu que não teria mana suficiente para continuar usando magia por muito mais tempo. Sem uma arma chegar ao cristal de monstros maiores não é fácil, então ele me deixou lidar com isso. Ele se livrou da espada e a balançou para que Velf pudesse remover um pouco do escudo térmico que protegia Balor para que eu finalizasse, entendeu? Sim, ele é bem inteligente, admite Tiona, com o rosto contorcido de confusão enquanto ela tenta entender o plano deles. Sim, pelo menos quando se trata da masmorra e dos monstros. Capítulo 100. Piso 37. 3 dias depois da equipe Yang. De pé na sala do trono de Udaeus, os executivos da família Locke menos Tiona observavam os danos causados na sala com olhares inquietos. A equipe de Yang não havia realmente parado para prestar atenção ao estado em que deixaram a sala. No entanto, os novos transeuntes não conseguiam deixar de notar o enorme padrão giratório que se distorce para dentro, em direção ao centro da sala, para onde os aventureiros experientes sabem que Udaeus surge e permanece parado. Isso é novo, Finn afirma claramente. Sim, o mesmo ataque de antes, questiona Garrett. O dano de pressão deixou estilhaços e pequenas crateras ao redor. Parece que ele tentou copiar minha magia, Riveria supõe. Observando como o padrão giratório é uma versão muito mais óbvia das consequências de sua magia de aniquilação. Então eles realmente o mataram. Se Tiona se machucou eu vou matá-lo. Tione resmunga, com chamas nos olhos enquanto ela rende os dentes. Tsubaki confirmou que todos estavam bem antes de entrarmos na masmorra. Tenho certeza de que você não tem nada com que se preocupar. Udaeus é a coisa mais perigosa que Yang planejou encontrar. Riveria tenta aliviar a raiva de Tione, sua maneira fraterna de se preocupar. Beth e Ais estavam simplesmente olhando para a sala. Elas não tinham muita certeza do que fazer com a cena. Esperavam encontrar a equipe de Yang no andar 39, mas isso muda as coisas. Lefia só conseguia imaginar o quão poderoso ele era, o quão à frente dela ele havia chegado. Sim, esse é definitivamente Yang, a sutileza de um tijolo. Queria ter visto. Deve ter sido incrível ver a luta deles. Tsubaki reflete com um largo sorriso. Bem, quanto mais cedo chegarmos até eles, mais cedo teremos detalhes. Vamos, Fi ordena enquanto os aventureiros começam a marchar. Algumas horas depois, Fi não conseguiu deixar de olhar para o grande platô de pedra na zona segura do 39º andar. Ninguém precisou perguntar o que o tornava o símbolo de Hefesto, e o que Tsubaki explicou serem os símbolos da trifecta, estavam na lateral dele, grandes o suficiente para serem vistos de muito longe. Sim, isso é um pouco demais, até para mim, mas posso ver o quão útil seria, e ele até fez escadas. Tsubaki diz enquanto aponta para a escada larga. Então é isso que ele quis dizer com eu vou ter um bom local de acampamento montado para usar magia assim. Incrível. Riveria chama a atenção de todos enquanto aponta isso. Vários elfos de sua unidade de magos franzem a testa enquanto ela elogia alguém de fora de sua família. O que lhe falta em sutileza ele definitivamente compensa em praticidade.
Não suponha que Hefesto esteja disposto a emprestá-lo com mais frequência? Fim pergunta a Tsubaki. Mesmo que ela fizesse, não é como se ele fosse ouvir. Ele é um pirralho meio rebelde quando se trata de suas aventuras e tudo mais. Ela explica casualmente. Que pena, ele tornaria nossas vidas muito mais fáceis, certo? Todos para acampamento. Fi anuncia, e todos imediatamente começam a desempacotar os itens essenciais para ter um dia de descanso. 49 graus andar, 6 dias depois da equipe de Yang. A família de Loki não estava de bom humor. A caminhada deles pelos andares mais recentes tinha sido cheia de aborrecimentos. Nenhum perigo real em virtude de seus muitos aventureiros de primeira classe. Mas eles perderam um carrinho inteiro devido a riscos ambientais, uma maneira mais agradável de descrever o que Garrett descreveu como sorte de merda. Um fluxo de rocha derretida se formou sob seus pés, dividindo a força da expedição em duas e incendiando os recursos. Descontando suas frustrações nos monstros e coletando todos os itens que precisavam, o resto da jornada foi tranquilo. Ao se aproximarem da entrada da zona segura do 50º andar, a floresta brilhante sob o brilho do meio-dia do teto de cristal os convidava a um bom descanso, pelo menos até voltarem ao trabalho. Quebrando a esquina enquanto eles saem do túnel, Finn dá uma olhada ao redor da zona segura, tudo estava parado. Nenhum som de batalha ou monstros, apenas a floresta exuberante descansa à frente deles. Parece que está tudo tranquilo aqui. Ele reflete, olhando para o planalto, muito parecido com o acampamento que eles deixaram na zona segura anterior. Uau! Nunca estive tão fundo antes, mal posso esperar para ver algo interessante. Tsubaki reflete enquanto respira o ar que não está queimando na calma zona segura da floresta. Vamos encontrá-los. Tione não perde tempo e marcha em direção à zona segura. Ela não diria isso, mas estava seriamente preocupada com sua irmã. Com um salto enorme, ela salta para o topo do planalto, aterrissando ruidosamente com um pequeno agachamento. Ela olha ao redor para ver as duas grandes tendas montadas nos fundos. Olhando para a esquerda, ela vê a Trifecta e sua irmã sentadas no que parece ser uma mesa de piquenique de pedra, aparentemente almoçando. Tione. A amazona mais jovem imediatamente corre para abraçar sua irmã, recebendo um olhar atento de Tione, verificando se há algum ferimento nela. Vocês chegaram aqui inteiros? Yang fala, recebendo um olhar de Tione, seus olhos imediatamente parando para olhar para a Trifecta, já que ela os havia ignorado antes. Yang estava usando shorts de banho, pés descalços e sem camisa, expondo seu corpo bem torneado, com bandagens nos antebraços e palmas, como uma espécie de múmia. Velf também estava com as mãos enfaixadas, parecendo que tinha acabado de voltar de um mergulho. Tali estava vestida com uma camisa de mangas compridas e calças de combate que normalmente ficavam por baixo da armadura, seus pés estavam descalços no chão, assim como seus companheiros de equipe. Os olhos treinados de Tione podiam ver o acolchoamento extra fornecido pelas bandagens em seu lado. Dando um passo para trás, ela bagunça o cabelo de Tiona. Ei! A garota choraminga. Cabelos molhados, eles foram nadar. Você está bem? Pergunta Tione, olhando diretamente nos olhos da irmã. Sim, estamos bem. Esses caras são muito divertidos, na verdade. Onde estão os outros? Bem aqui, Finn grita, pisando no topo do platô enquanto pega algumas caixas em seus braços. Nós poderíamos usar uma mão quando você terminar, Tione. Muitas escadas. Ele a lembra. Vamos lá, capitão. Ela imediatamente retorna para a colegial apaixonada enquanto corre de volta para ajudar. Esperem. Deixem-me. Yang diz enquanto se levanta, caminhando até a borda do planalto. Vendo a família Loki descarregando caixas enquanto alguns deles já estão subindo as longas escadas até o topo, Yang respira fundo e os chama. Todo seguro e firme. Concentrando sua magia, ele empurra Mana para o chão, estendendo a mão e agarrando o ar como se fosse sólido, puxando-o para cima e em sua direção. A área em que todos estão se eleva diagonalmente, alcançando o platô como se estivessem andando em uma escada rolante. Algumas pessoas tropeçam por um momento, mas são aventureiras conseguem lidar com isso. Em poucos instantes, a enorme quantidade de pedra chega ao topo, um grande pilar diagonal deixado como resquício de sua magia. Todos ficam em silêncio por um momento, alguns estão visivelmente felizes por não terem que subir todas as escadas enquanto carregam seus equipamentos. Com o movimento de um uppercut no ar, um novo conjunto de escadas é formado na lateral do pilar até o chão da floresta. Uau! Vários murmúrios de espanto ecoam entre os aventureiros enquanto Yang caminha até Tsubaki. Ei, capitão, foi uma boa viagem até aqui? Nada muito emocionante, considerando que você cuidou de Udaeus, acho que não foi tão bem quanto você esperava. Ela acena para as ataduras enquanto deixa cair sua mochila, ao lado da barraca de Tali. Isso foi por derrotar Balor, estou quase curado, só um. O quê? Ele para enquanto olha para cima para ver a expressão chocada no rosto dela. O planalto inteiro ficou em silêncio enquanto todos os olhos caíam sobre ele. Explique, agora. Tione avança até ele com o olhar mais odioso que consegue lançar, Finn já ao seu lado parecendo um pouco irritado com a notícia. Surpreso com as reações deles, Yang não tinha certeza do que havia feito de errado e parou um momento para pensar no que dizer. Vamos desempacotar primeiro e depois conversamos. Tsubaki vem em seu socorro, tenho certeza de que ele tem muito a nos contar. Ela o encara com um olhar curioso, sem raiva, apenas curiosidade genuína. Caminhando de volta para sua equipe, Yang apenas se senta e termina sua refeição simples de carne assada e arroz. Era seu dia de cozinhar, e caramba, ele era um babaca básico nisso. Enquanto todos se preparam, Beth vai até a Trifecta e Rosna, chamando a atenção deles. Tenda principal, agora.
Ele diz rudemente antes de caminhar em direção à tenda de comando no centro do acampamento. Com um suspiro entediado, Yang se levanta e segue Beth até a tenda, deixando sua equipe na mesa. Indo em direção à tenda, ele silenciosamente segue Beth para dentro. Dentro da tenda, todos os executivos de ambas as famílias estão em volta de algumas caixas enquanto Finn olha as folhas de papel dispostas sobre elas. Que bom ver que vocês estão bem. Yang os cumprimenta enquanto se acomoda ao lado de Tsubaki, e todos os olhos imediatamente se voltam para ele. Certo, vamos começar então. Vou terminar de analisar os recursos que perdemos no caminho depois. Finn coloca os papéis de lado enquanto se vira para encarar Yang. Por favor, nos esclareça o que aconteceu depois que te vimos pela última vez. Só as coisas de sempre, matar monstros e andar. Só para constar, a propósito, sua irmã não nos ajudou contra nenhum dos monstros Rex. Ele se dirige diretamente a Tione, com os ombros dela um pouco relaxados enquanto ele fala. Ele não deixou, resmunga Tiona enquanto cruza os braços e faz beicinho. Foi tão legal que eu nem consegui lutar, ela resmunga. É bom ouvir isso. Se eu soubesse que você faria algo tão imprudente, talvez não o deixasse ir como nossa vanguarda. Mais alguma coisa? Diz Finn. Não, estou aqui há alguns dias e não fui embora. Tenho certeza que Tiona te contou. Mas ela coletou alguns chifres de rinoceronte negro quando eles subiram dos andares inferiores ontem. É mais ou menos isso. E Velf consertou Urga, ele dá de ombros. Então você completou os 2 monstros Rex e chegou aqui em poucos dias. Acho que eu deveria ter esperado por isso. Garrett suspira enquanto se junta à conversa. Ele ainda não decepcionou quando se trata de luta, acrescenta Riveria. TSK foi a única resposta de Beth enquanto as observava silenciosamente, enquanto Lefia estava ao seu lado com uma leve carranca. Capitão, não me sinto confortável com Tiona no time dele no futuro se ele for imprudente, anuncia Tione enquanto levanta a mão. Nunca pedi esmola, lembra? Yang retruca, recebendo um forte empurrão de Tsubaki para fazê-lo não começar uma briga. Duvido que estejamos nessa situação novamente, Tione, então isso é irrelevante. Quão machucado está seu time? Finn pergunta a Yang. Sinceramente, as bandagens são só para aliviar a dor, pelo menos para mim. Os outros preferem não lutar seriamente ou bater na bigorna por mais tempo. Eu prefiro não usar muita magia, ele dá de ombros. Então por que nos levantar com a plataforma de pedra antes? Riveria pergunta ao ouvir sua admissão. Não foi muita mágica, ele lhe dá um sorriso convencido. Certo, Finn tenta trazê-los de volta ao assunto. Vocês estarão sob o comando de Aki. A Nakit, ela é nível 4 e está muito familiarizada com a forma como montamos as defesas no acampamento. Então vocês podem confiar nela para manter nossas formações e facilitar sua vida se monstros atacarem. Todos aqui, exceto vocês, sairão para terminar algumas missões antes de chegarmos ao 51º andar e abaixo. Se não tiver problema para vocês, eu ainda gostaria que se juntassem a nós nos andares mais profundos, afinal estamos tentando chegar ao 58º andar e abaixo, Finn diz com um pequeno sorriso, esperando que a ideia de novas aventuras atraia Yang. Tentador. Mas quando Tiona lhe contar adequadamente como lutamos na descida, você entenderá melhor porque estou tentando não lutar perto de pessoas que não são do meu time. Mais alguma coisa? Acho que não sairemos até que todas as nossas armas estejam consertadas. Então você tem tempo, Finn dá de ombros. Você pode voltar para sua equipe agora, se quiser. Obrigado, foi a resposta simples de Yang enquanto ele imediatamente saiu correndo da tenda. Todos pareceram um pouco surpresos por ele realmente ter ido embora. A maioria das pessoas ficaria ansiosa para participar de uma reunião com nossos executivos, ressalta Riveria. A maioria das pessoas não odeia responsabilidade e papelada tanto quanto Yang, e nós não confiamos totalmente em você, diz Tsubaki com um pequeno sorriso. Não posso realmente culpá-lo por isso. E eu vi a papelada que nossa família precisa. Garrett lamenta enquanto lança um olhar agradecido para Finn. Bem, então vamos à parte divertida. O que vocês precisam de mim e dos meus ferreiros? Tsubaki os agracia com um sorriso deslumbrante enquanto aguarda ansiosamente as ordens de armas. 1 hora depois, caminhando em direção à trifecta, Tsubaki vê Yang segurando sua mão esquerda sobre a direita, com as palmas voltadas uma para a outra, com uma placa de metal giratória entre elas, pairando entre suas mãos com raios roxos fluindo de cada palma. Velf tinha os olhos grudados no processo, pedaços de armadura na mesa, pequenos pratos com rachaduras, alguns pretos e outros prateados. Tali parecia tão espantada quanto Velf, um largo sorriso no rosto enquanto observava, o que quer que ele estivesse fazendo. Então, por algum motivo você está dando um show para todos, diz Tsubaki enquanto se senta ao lado de Tali, em frente aos rapazes. Olhando para cima do prato entre suas mãos, Yang vê algumas pessoas lançando olhares estranhos em sua direção. Tali precisava de um ímã, estou fazendo um, só isso. Você está fazendo um ímã? Tsubaki ficou um pouco perplexa com isso, ímãs eram apenas minerais naturais, até onde ela sabia, e raros também. Eu sei, é bem louco, acrescenta Velf espantado. Afinal, o garoto milagre, aparentemente ele consegue controlar metal com sua magia, de alguma forma, acrescenta Tali enquanto olha para a mulher confusa. Sim, isso faz sentido. Provavelmente, depois que ele explicar. O quê? Tsubaki também não tinha respostas. É porque raio é apenas uma corrente. Assim como trovão é apenas o som causado por um raio aquecendo o ar, passe uma corrente controlada e superaqueça o metal e você obtém um ímã. Sinceramente, estou mais surpreso que vocês ainda não tenham feito ímãs. Bem, para ser justo, a maioria das magias precisa de um canto e não pode ser controlada tão bem assim, ressalta Velf. Acho que vocês estão todos fazendo reparos e coisas assim, diz Tsubaki enquanto pega uma das placas de metal na frente de Velf.
Então, como foi a reunião chata? Pergunta Tali, dando um pequeno aceno de cabeça em direção à tenda principal de onde Tsubaki tinha acabado de sair. O Finn queria principalmente ter Yang. Ele não diria isso, mas era bem óbvio com os problemas que eles estão enfrentando agora. Problemas? Pergunta Velf, pegando de volta a placa de metal para continuar inspecionando a. Perdeu mais recursos do que gostaria no caminho para baixo. As novas mudanças depois do 40º andar são demais para os membros mais fracos protegerem tanta carga. Perdeu algumas matérias-primas, peças de armas, remédios herbais, elixires, outras coisas assim. Isso cortou quão longe eles podem tentar limpar. Ele estava planejando ir para o andar 59? Pergunta Yang. Essa expedição é para acostumar sua família a lutar do 40º ao 49º andar. É um grande treinamento para eles. Ele esperava fazer uma tentativa para as regiões de fronteira se eles tivessem recursos suficientes depois de fazerem todas as suas missões e praticarem bastante, mas Yang a interrompe. Eles perderam tantos recursos que ele provavelmente não conseguirá poupar nenhum para uma tentativa. O vaso de dragão começa no andar 52. E o 51? Isso é o último da lista deles. Eles também estão se concentrando principalmente em suas missões e trabalhando dos andares mais fracos até o topo. Eles não podem simplesmente deixar aventureiros de segundo nível vagando por aí depois das mudanças de masmorra nesses andares. Eles não deveriam começar pelas missões mais profundas enquanto têm recursos. Questiona Velf. Normalmente sim, mas eles não podem se dar ao luxo de perder uma arma ou algo assim e atrasar as missões nos andares mais fracos. É improvável que algo os machuque nos 40, então eles vão lidar com isso primeiro. Isso significa que o time principal não vai deixar o acampamento por um tempo, mas quando eles fizerem isso eu vou com eles. Tsubaki termina com um pequeno sorriso. Yang impede que o raio flua para o prato enquanto o imã incandescente cai em sua palma. Sim, divirta-se com isso. Enquanto você faz isso, estaremos aqui treinando. Eu tenho que dominar o básico da espada larga e Velf precisa aprender a voar. Ele se aproxima e coloca o prato que Velf está segurando ao lado do imã. A armadura imediatamente se move e gruda nele. Você disse voar? Velf diz com um leve medo da ideia do treinamento. Bem, mais como grandes saltos e cair com estilo. Yang lhe dá um sorriso malicioso.